É. Pois eu estava a ver se porventura entrava mais pessoal, por isso é que eu também não estava aqui a fazer muita pressão para arrancarmos, mas sim, como já lá vão quase 20 minutos Sim, já está bem na hora de começar. Exatamente. Eu também não tenho muita matéria, mas pronto, tem alguma. Por isso, pronto, só para relembrar, antes de arrancarmos, para eventualmente quem não esteve ontem, estas sessões são com um intuito mais interativo. A intenção aqui não é fazer com que apenas ouçam aquilo que o painel de oradores tem para dizer, mas sim criar aqui algum tipo de interação, troca de ideias, troca de opiniões, e fazer isto um pouco mais dinâmico. Portanto, não se restringam, não se contenham de intervir e de dar algumas opiniões, sugestões, dúvidas, o que queiram, e certamente que vão ter aqui depois as questões esclarecidas, se for esse o caso. Bom, e eu não me vou alongar mais, por mim está tudo. Obrigado a quem aqui está e boa sessão. Muito obrigado. Não sei se o professor Mexia quer falar sobre isso. O professor David estava a terminar um bloco de expositório e no final foi preciso acelerar porque estávamos a acabar e porque tinha que ir para umas eleições, mas talvez agora pudéssemos retomar esse bloco expositório. Não, ainda para mais, por incrível que pareça, cheguei lá, já tinha havido a votação, 20 a favor, um contra, e já não tinha ninguém, já estava tudo encerrado. Portanto, não, e contra foi certamente que tu chegaste tarde, só tinha sido. É verdade, foi algum que não gostou da lista, provavelmente. Mas foi, digamos, uma participação assim super rápida. Foi entrar, sair, já não tinha ninguém, já a senhora da gente tinha ido embora, portanto, foi uma apresentação extremamente rápida. Eu não sei se estão a ver o que eu estou a apresentar. Estamos. Muito bem. Agora, deixa ver se eu consigo aqui. É que eu assim consigo vos ver. Deixa ver agora. E ver se eu consigo mudar. Não consigo mudar. Pois é aquele problema que eu tinha ontem, que não consigo mudar. Tem que ir para aqui. Já está a mudar. E agora, está a mudar? Está. Já está. Ótimo, muito bem. Não aceito o modo de apresentação, mas isso não faz mal, era o que o Pedro dizia. Pois, é porque no modo de apresentação, vamos experimentar. Eu, para mim, não vos vejo, mas vocês veem. Se quiser, eu posso lhe dar uma dica. Está dentro do modo de apresentação, não é? Já está. Eu tenho um ecrã todo cheio já. Agora faça o seguinte: se carregar. Veja-se muda. Não, mas eu vou-lhe dar uma dica, que é, se carregar na tecla alto do teclado, sabe qual é que é a tecla Tab no seu teclado? Tecla Tab, sei, aquela coisa que dá espaços, não é? Exatamente, tem uma seta para um lado e seta para o outro. Portanto, Alt Tab, e ele vai-lhe mudar para outra janela, mas vai manter o modo de apresentação aberto em princípio. Não mudou nada. Não? Não, que isto é um Mac, isto é daqueles gajos. Isso é Macintosh, ok. É Macintosh com Windows metido dentro. É 2 em 1. Então isso já é muito engenhoca. já está tudo zipado e está tudo. Tudo quitado. Não há problema nenhum. Mas pronto, está a mudar o que interessa. Sim. No fundo, ontem acabámos, eu esqueci-me de falar na parte da compostagem. Mas só uma nota, peço desculpa interrompê-lo, professor David. É que se estiverem em modo de apresentação e mudar slide, aqui não muda. Ou seja, tem mesmo que mudar ali no próprio PowerPoint, ok? Não está a mudar? Não, tem mesmo que ser aqui diretamente no PowerPoint. Paciência, então não pode ser. Desculpe lá interromper, mas senão depois ia estar a mudar. Não, claro, não, com certeza. Força, boa continuação. Agora está a mudar. Não é? Está. Agora está. Ontem, quando falámos na questão daqui só um bocadinho para trás, em relação à compostagem, não é? No fundo, aquilo que estava a dizer, estamos em off, não sei se estavam todos já, a questão de nós temos aquele exemplo do Avelino Ormonde, que os colegas que são alunos de mestrado, e praticamente todos conhecem, porque é um guru, digamos, é considerado o guru da agricultura biológica nos Açores, e de facto também, digamos, uma prática que é muito comum, que é, depois de ter o composto pronto, não é? No fundo, ser utilizado como a gente faz o chá em casa, não é? Em que era aquilo que estávamos a falar, em que, portanto, é colocado partes desse composto, até, digamos, de maneira artesanal, pode ser através de uma meia, não é? Uma meia de senhora, dentro de um bidão com, digamos, um sistema de arejamento, daqueles como se utilizam nos aquários, uma coisa semelhante a essa, que permita o arejamento do líquido, num depósito, num bidão, e, portanto, coloca-se no meio a meia com essa quantidade de composto e, no fundo, aquilo serve do líquido, se assim se pode dizer, que é distribuído pelo sistema de rega e é utilizado, por exemplo, no caso do Avelino Ormonde, é um dos exemplos que ele gosta de mostrar, como, portanto, a utilização
do composto, que no fundo ainda como se fosse uma maior utilização daquilo que é produzido na própria exploração, em que, digamos, o adubo líquido que ele utiliza é feito a partir do composto mergulhado em água, oxigenado, e que põe a circular por todo o sistema de rega, não é? Ele também faz isso em relação ao combate, portanto, a problemas. Ele tem, portanto, a exploração dele assenta muito, e desculpem estar a particularizar, mas acho que é um bom exemplo para vocês ficarem também com essa noção de mais uma utilização. Ele assenta a sua exploração na produção de folhas, principalmente para restaurantes, não é? Saladas, restaurantes, de vários tipos de restaurantes, desde a parte gourmet até, digamos, aquelas com hambúrgueres e, portanto, em termos gerais, tipo Quinta dos Açores, para quem conhece. Se a Emília não conhece, tome nota. Quinta dos Açores também é uma boa nota a tomar, que é um sítio agradável. Mas, Emília, não peça... Menos carne. Mas pronto. É a Quinta do Martelo, não é a mesma, pois não? A Quinta do Martelo. Não. É outra coisa, é outro campeonato. Na Quinta dos Açores, não peça espetada. Mas, como eu estava a dizer, portanto, também há outra componente que é muito aproveitada e que no fundo ele também faz, que é, digamos, a recolha das infestantes, mistura com, digamos, com as cascas de citrín, principalmente, e faz, digamos, uma maceração. Não será tipo caldo de ortigas, mas aquilo é mais, digamos, uma prensagem do material verde que ele vai colocando, e é uma das receitas que dá para todos, digamos, faz isso na Graciosa, faz isso em São Miguel, faz isso em vários sítios onde está, São Jorge também, onde está a dar apoio a alguns agricultores, e é uma das receitas também que implementa, no sentido de obter um suco, o tal suco que o professor Mexia estava-se a referir, que às vezes cheira um bocadinho mal, portanto, a gente sabe quando faz o caldo de ortigas também cheira péssimo aquilo, não é? Mas pronto, resulta, e no fundo ele utiliza também como um inseticida biológico associado, digamos, à aplicação do fertilizante à base de composto, e portanto são duas componentes que, em vez de se perderem, são reaproveitadas e são introduzidas novamente na cadeia de valor e na cadeia de produção da exploração dele, que tem bastante sucesso em termos de... Ele agora está um bocado virado para os greens também, mas principalmente de saladas. Portanto, é uma exploração da horticultura. É interessante, só uma parte muito rápido. Eu conheci o Avelino quando vim estagiar, quando acabei o meu curso e fui estagiar. E na altura, o Avelino, já nos conhecemos há 10 ou 12 anos, ou um pouco mais que isso, e ele era um produtor daqueles produtores de alface e tomate, mas principalmente de alface, que se visse um bichinho, ia lá com o pulverizador e tratar. E, portanto, ele foi um homem que trabalhava na base, começou a ler umas coisas, começou a se interessar e mudou radicalmente a sua atitude, e passado 20 e tal anos, portanto, está, efetivamente, é um dos exemplos. David, mas já agora, se me permites, porque eu ia falar disso aqui, porque ele mudou radicalmente a sua atitude e fez uma evolução extraordinária, porque era um agricultor da luta química pura e dura mesmo. Era mesmo. Mas mudou porque ia morrendo. Pois. E ele não esconde isso. Ele diz, eu apanhei um grande susto de saúde, então achei que estava errado. Quer dizer, nós todos os agricultores tivessem que passar por um grande custo de saúde, mas quando acontece as pessoas mudam mesmo. Sim. Nós temos outros exemplos, também um colega, irmão de uma colega nossa, da Catarina Mel, que tu conheces, também aconteceu isso em estufa, também apanhou daquela coisa que, não, proteger para aqui, não vale a pena agora aplicar. Sou muito pobre, muito macho. Não, nem pensar, eu vou lá agora, é para o calor dos diabos, nem pensar, eu vou daquelas camisolas de alcinhas, não é, de calções, eu vou aplicar isso, e fez uma fumigação quase dentro da estufa, foi parar ao hospital. A sorte é que eles sabiam o que é que ele tinha, digamos, aplicado, e tinha um antídoto, passou mal, mas conseguiu safar-se, mas pronto. O que é que acontece? Isso é para dar, digamos, força ao que a nossa colega Emília vai falar e que eu não tive a oportunidade de referir, a questão de ser essencial a utilização do equipamento de proteção individual. É fundamental hoje em dia, em qualquer situação. As pessoas não ligam muito, mas não é só pela questão da segurança, é mais uma questão de precaução para evitar situações que depois são muito complicadas de ultrapassar, do ponto de vista de saúde, não é? Do aplicador, principalmente. Diga, Emília, dizer qualquer coisa. Além, aí já é a mesma medida, mas também identificar as substâncias perigosas, identificar os perigos que nós temos dentro da nossa exploração é logo o primeiro passo.
Se nós não conhecemos, também não sabemos a sua perigosidade, não nos vamos proteger. E é essa falta de identificação que muitas vezes acontece. Nós nem sabemos o que é que temos de perigoso dentro da exploração. Mas, Emília, é verdade tudo isso, mas há situações que nós nem nos passa pela cabeça. Há agricultores, belíssimos agricultores, que, porque todas as embalagens de produtos fitofarmacêuticos, uma das primeiras frases é leia o rótulo. Os agricultores acham que ler o rótulo é mais cheio. Bem, até porque alguns rótulos são impossíveis de ler. De tal maneira é minúscula a letra. Não é? Claro. E pronto, tem a obrigação de ter toda aquela informação legal, tem que estar no rótulo. Poderia haver uma abordagem dos produtos fitofarmacêuticos idêntica à dos medicamentos, que é haver uma bula desdobrável de alguma maneira. Alguns frascos têm uma bula que se pode abrir e desdobrar, mas não funciona muito bem. E, sobretudo, os agricultores não é. Isso é tudo igual, diz tudo a mesma coisa. E têm ideias pré-concebidas, curiosíssimas, que nós nem nos passa pela cabeça. Eu dou-vos um exemplo. Um dos meus melhores agricultores aqui de Estufas do Oeste, aqui há 2 meses, disse assim: pessoal, os fungicidas fazem mal nenhum. Os fungicidas, isso é classe 3, nocivo, pouco irritante, isso não faz mal. E, na verdade, nos anos 60, 70, 80, a grande maioria dos fungicidas que eles aplicavam era isso. Mas esses fungicidas hoje já não estão no mercado porque são disruptores endócrinos, alteram as nossas hormonas, perturbam o nosso desenvolvimento. E esse salto eles não fizeram, continuam a pensar que os fungicidas são nocivos, não fazem mal à saúde. E não querem informar, porque para eles é uma verdade. E como é uma verdade e não têm nenhum motivo para questionar, não vão procurar, não apoiam em dúvida, não procuram mais informação. Portanto, os fungicidas não fazem mal. Quando hoje, alguns desses fungicidas mudaram todos da classe 3 para serem expulsos da Europa por causa dos problemas que causam. Só que não eram os problemas de toxicidade aguda, não são os LMRs, como nós falávamos antes, são as toxicidades crónicas. E, portanto, é tudo verdade isso que nós dizemos, mas o que é verdade é que as pessoas, em pressupostos de conhecimento eventualmente errados, ou antigos, ou ultrapassados, ou que nunca foram devidamente esclarecidos, não se procuram informar e acham que não têm que mudar. E a gente aparece. Não, e depois dizemos como o David, tem que pôr o equipamento de proteção individual. A Emília diz, e tem que analisar os riscos anteriores. E ele diz, eu faço isso tudo, porque não muda a análise do risco que já fez, está errada, e porque acha que é um super macho, que não lhe faz mal nenhum, até ele morrer. Ou apanhar um susto, não é? Isso afasta. Bom, ontem começámos por ver a componente, portanto, vimos a parte dos orgânicos, e eu queria só dar esta notazinha da questão do chá de composto, que digamos, uma matéria de bastante utilização, não só aqui, mas também na Madeira, também se vê a utilização, nas Canárias também, a miúdo. E depois entramos... E no continente também, sim. Mudámos depois para a questão dos resíduos inorgânicos, não é? E aqui andámos aqui a ver, principalmente, falámos aqui sobre a questão das embalagens, dos produtos fitofarmacêuticos, sobre a questão dos óleos, sobre a questão das pilhas em termos gerais, dos medicamentos veterinários, e começámos por analisar em pormenor alguns deles. Falámos na questão dos pneus e da problemática que vos contei, não é? A questão dos óleos de lubrificação. E aqui eu esqueci de dizer, mas a nossa colega Telma, que falou muito bem, portanto, quando referiu a lista dos como é que se chama dizer, dos operadores que estão certificados nas diferentes áreas, não é? E, de facto, existem, portanto, alguns especializados na recolha dos óleos no seu encaminhamento para, portanto, a sua reutilização ou, digamos, destruição. Existe, como vos falei, que é para estes dois em particular, legislação aplicável, não é? Em que, no fundo, como dizia o Sr. Professor Mexia ontem, não é? Quando a gente muda o óleo, já paga uma taxa nessa mudança de óleo, que inclui, digamos, a recolha do óleo, a sua, digamos, encaminhamento para reutilização ou para a destruição, não é? O facto de a gente nas explorações ter esta capacidade, isso muitas vezes eles perguntam, principalmente os produtores, mas como é que eu faço as minhas operações? Muitos deles, não é? Fazem toda a mudança de óleo, toda a manutenção das máquinas, são os próprios que fazem na exploração. E como é que isto é? Quer dizer, o que é que eu faço? Tenho que guardar, tenho que entregar, embora não vá
esses sítios entregar nesses sítios, e, portanto, é importante informar-los que eles, até, digamos, até os 200 litros, podem efetivamente guardar, claro, não é guardar ad eterno, não é? Mas depois não necessita de uma autorização especial para fazer isso. Mas tem que providenciar o seu encaminhamento, e eles sabem isso, não, quais são praticamente todos os sítios. Ou falando nos sítios onde vendem os óleos, ou nas próprias oficinas que fazem essa mudança e, portanto, que estão na lista dos operadores certificados para fazer essa recolha e esse encaminhamento. Portanto, isso está mais ou menos. Falámos depois na questão dos plásticos. E aqui nos plásticos eu talvez não dei o ênfase necessário, não sei. Portanto, a gente falou em vários tipos de plástico, falámos na questão das regas, nas fitas de rega, nas ráfias, nas sacas, nos vasos, nas sacas de adubos, portanto, tudo isso, e nos plásticos que envolvem, digamos, como eles chamam, as balas de silagem. Isto é, digamos, é um bocado problemático, porque se vocês virem bem, enquanto a gente tem ali os pneus em cima digamos, do silo horizontal onde está a silagem, ele está ali mais ou menos concentrado, portanto, e temos uma película de plástico enorme que cobre e, portanto, está tapada pelos pneus, mas, neste caso, cada vez que, portanto, ele leva digamos, um recipiente destes para, digamos, a pastagem, ou na zona onde o gato está a pastar, não é? Uma ou duas, dependendo do efetivo que tem, e a abre e praticamente deposita depois noutro tipo de dispositivo que faz, digamos, o desmembramento, o desfiamento e o wet feed, portanto, que dá depois isso e espalha pelo pasto para alimentar as vacas, é efetivamente uma quantidade grande logo de plástico que fica ali e que tem que ser recolhido, porque uma coisa destas, não é? Se este plástico, duas coisas destas, se o plástico ficar ali e andar para ali a voar, quer dizer, e ficar para espalhado, é uma quantidade já significativa de plástico. E como vos disse ontem, felizmente as câmaras aperceberam-se disso e em colaboração com o ambiente fizeram estes tais postos de recepção e isso está a funcionar felizmente bem. O que não quer dizer que em algumas situações também não se veja na borda das estradas, como é óbvio, e às vezes até a voar, principalmente também às vezes, e se calhar eles terão que também ter isso em conta, eu já disse isso também aos serviços do ambiente e à parte da agricultura, muitas vezes vê-se algum desse plástico e precisava também ter junto dos sítios onde eles vão abastecer a água, dos tanques de água, porque são zonas em que praticamente há uma grande confluência, há uma passagem, principalmente de verão, de várias passagens que eles têm que ir lá abastecer para dar água ao gado, e seria um sítio que se vê muito plástico espalhado e portanto, sem o recipiente adequado para ser depositado. Se calhar, aumentar isso, ele já vai tomar nota disso, vamos ver isso, porque realmente é capaz de ter razão, vamos ver isso, porque de facto é uma preocupação muito grande, porque aumentou drasticamente com esta implementação deste tipo de silagem nestas balas, aumentou drasticamente a quantidade de plástico produzida por exploração e por ano, não é? E que tem que ser reencaminhada, porque a maior parte dele não é reciclável, portanto, terá que ser, digamos, encaminhado dentro das duas linhas dos procedimentos corretos que a gente viu ontem aqui também, não é? Dos recicláveis e dos não recicláveis, em que, de facto, há aqui, digamos, está definido qual é o caminho que deve seguir, como é que isto funciona em termos da sua recepção e do seu encaminhamento e, digamos, depois da sua reutilização sobre outra forma, ou quer que seja. Claro que nós temos aqui, ontem estava aqui a falar e a Telma também estava a falar nisso, acho que não foi a Telma, foi a Rita, na questão de haver algumas informações que dão a dizer que nós não recebemos isso, não é? Que, portanto, o operador licenciado não deram a informação correta em relação ao operador licenciado para fazer essa recepção. Mas nós temos aqui uma limitação que é, nós não temos a capacidade de fazer essa reciclagem, digamos, essa transformação. E normalmente o que acontece, isso vai em contentores, o caso do vidro vai em contentores abertos, aqueles contentores maiores, não é? para rentabilizar, e o caso do plástico e do cartão a mesma coisa, e portanto tudo isso tem que sair via marítima e ir para, digamos, operadores no continente que fazem esse tipo de encaminhamento e, digamos, transformação para uma reutilização. No entanto, há aqui uma parte também
que ultimamente tem sido bom no sentido de, como é que eu ia dizer, aquele que não é entregue, porque depois vocês sabem que, digamos, na quantidade de plástico, há diversas categorias do plástico. E, portanto, as embalagens de óleo vão para um lado, são uma classificação, portanto, aquilo tem várias classificações, e depois é subdividido em várias classificaões o próprio plástico, e dentro da unidade que é receptora, neste caso estou a falar, por exemplo, da Reis e Açores, não é? Reis e Açores, sim, estou a falar de Reis e Açores. Não estou a enganar no nome, talvez não. Portanto, tem uma seleção, tem, digamos, umas passadeiras de triagem, onde digamos, faz essa separação, depois caem umas baias, os diferentes tipos de plástico, e os diferentes tipos de plástico são encaminhados de maneira diferente para essa possível ou destruição ou reutilização. O que é que eu quero dizer com esta conversa? Há uma componente desse plástico que efetivamente não é recolhido portanto, segue o caminho da reutilização ou destruição, portanto, destruição de mais reutilização. Mas há outra fração que muitas vezes se vai misturado com o próprio resíduos sólidos urbanos, que vai para a incineradora. E, portanto, que no fundo funciona quase como se fosse uma fonte de, como é que é dizer, uma fonte de energia para alimentar, digamos, o forno da incineradora, não é? Portanto, depois traz, claro, isso leva depois a alguns problemas na parte das emissões da incineradora, porque vai afetar, digamos, os níveis e vai desequilibrar os níveis. E há um esforço muito grande, nós temos, como vou mostrar, um plano regional de gestão dos resíduos próprio e uma estratégia regional que aponta no sentido de cada vez mais haver essa especialização e essa separação ser quase total. Quer dizer, para que situações de encaminhamento para a incineração, que no fundo depois dão o nome da valorização, para a central de valorização, para a produção de energia, deve ser reduzido ao mínimo naquela fração que pode ser reciclável. Percebem? E, portanto, é aí que às vezes há alguma dificuldade da parte do agricultor em perceber o que é que há de fazer com aquilo. Se efetivamente, ou interroga-se às vezes até um bocado, bem, eu estou a depositar ali, mas aquilo vai para quê? Vai para onde? Acho que seria importante, e nós vamos fazer isso, como disse, na parte prática, seria importante mostrar qual é o caminho que depois aquilo segue, depois dele entregar, de depositar ao pé do posto de leite aquele plástico, qual é o caminho que aquilo vai seguir, para onde é que aquilo vai. Porque a sensação que ele tem, e muitas vezes o dizem, é a gente está aqui a separar as coisas e depois chega lá abaixo, eles naqueles armazéns misturam tudo e vai tudo para fora, tudo misturado, quando não vai ali para queimar ali na incineradora, que eles chamam a incineradora, digamos, à central de valorização. E, portanto, há aqui algum esclarecimento que é importante ser dado ao agricultor na componente final daquilo que ele entrega, portanto, depois é transformado. E acho que era importante também esclarecê-lo sobre isso. Mas pronto. Plásticos recicláveis, plásticos não recicláveis, praticamente já não há mais nada a dizer. Falámos depois também na questão do papel ou cartão. Claro que aqui, comparado com o plástico, as quantidades são muito, muito, muito menores, não é? Há alguma tentação, em alguns casos, de colocar este cartão na pilha de composto, não é? Portanto, de pôr isso, mas de facto também há a sensação, se ele for relativamente pouco, ele juntar isso numa saca e ir ao ecoponto do cartão e colocá-lo, despejá-lo para dentro do ecoponto. Claro que são quantidades muito grandes, junta, e aí também há uma certa disponibilidade, porque isto, há aqui uma componente que a gente ainda não falou, que é, e que eu tenho lá mais para o fim para falar, que é a questão do dinheiro associado a isso, não é? Nós sabemos que é esta questão da reciclagem, todo o aproveitamento deste material, dá muito, muito dinheiro, e portanto há aqui uns jogos importantes, uns jogos de interesse importantes, e há pessoas, efetivamente empresas, e cada vez mais aparecem outras, não é? Antigamente o mercado havia uma e era quase por favor que recebia as coisas. Hoje em dia, portanto, já existem vários, quando faz qualquer concurso, aparecem vários a concorrer para obter aquilo, porque de facto eu tive a experiência e no fundo foram dados os dados, por exemplo, quando fiz a primeira vez uma visita com os alunos, que era a Varola Sul, como falei ontem, que era a Mutsami em São Miguel, e o senhor da Mutsami disse, não, eu tiro aqui praticamente, estamos aqui a falar quantias quase de 1 milhão de euros por ano, que estamos a falar aqui em material que passa por aqui e, portanto, deixa essa verba para a própria empresa. E, portanto, realmente é um valor significativo
atendendo a que, não é? No fundo, não é deixado para aí que ao Deus dará, e de facto há, digamos, o seu correto encaminhamento e há, digamos, todo um procedimento correto por parte do agricultor e do consumidor, no sentido de não os enterrar, não os deixar para aí, mas sim, efetivamente, depositá-los no sítio correto para assegurar o seu encaminhamento e a sua reciclação ou revalorização. Em relação, portanto, ao papel, também acho que não há nada a fazer. Depois, aqui na madeira de cortiça, há aqui uma componente interessante, porque cada vez mais o que nós assistimos, mesmo em relação a algumas empresas, é de facto uma grande procura que existe nestes restos de embalagem de madeira, principalmente. As paletes, é difícil. Hoje em dia, uma pessoa antigamente arranjava-se com facilidade uma paleta, hoje em dia não, porque há quase como se fosse uma obrigatoriedade em algumas empresas delas serem destruídas após a sua utilização, não é? E, portanto, no caso portanto, são trituradas, no fundo são destruídas, no sentido de promover que possam servir de substrato para depois entrarem em alguma parte da compostagem ou, em outros casos, também para, digamos, a sua utilização na valorização. Não é? Na questão da cortiça, para nós não é assim uma coisa muito grande, não é assim uma coisa significativa. Para nós tem mais importância a madeira, e a maior parte das explorações, essa madeira muitas vezes é triturada, não é? E é, digamos, utilizada na própria exploração para, principalmente, compostagem, e não só, também para alguma cobertura de sol, que pode ser feita com ela, como falámos ontem. A questão que o professor Mexia falou, na questão dos 65%, que ele falou ontem das máquinas paradas, também é um problema que nós nos paramos. E nós, eu tive que tirar uma fotografia numa exploração aqui relativamente perto, em que, efetivamente, se a gente for olhar bem, pá, aqui ao pé ao pé da, digamos, da central de valorização, há uma componente que está à vista, que são as máquinas novas, mas uma componente 3 vezes maior, que está mais ou menos escondida pela vegetação, é sucata que está ali, portanto, não é aproveitada. Que o agricultor deixa para ir retirando umas peças de umas máquinas para as outras, para, digamos, no fundo, servir de apoio a qualquer problema que haja com o vizinho ou com o conhecido, e, portanto, desenrascar. Existem, por outro lado, outras empresas, como falou-se ontem aqui na Serralharia do Outeiro, que, portanto, está certificado, e outras também, que, de facto, digamos, a filosofia é pegar nesta maquinaria, adquiri-la, portanto, por um valor pré-estabelecido, até janelas de alumínio, essas coisas assim. Portanto, tudo isso é adquirido e depois é vendida à peça. No caso das peças de automóvel, tem muita saída, não é? Precisa de um farol, precisa de um carburador, precisa do que quer que seja em termos de mecânicos. Eles têm isso mais ou menos catalogado e têm armazéns com isso tudo. O mesmo se passa em relação às alfaias agrícolas, em que existem, portanto, pessoas que têm um manancial de peças acumuladas e, portanto, isto para dizer o quê? Que em muitos casos há, digamos, um encaminhamento dessas peças, portanto, há a venda com a obtenção de algum rendimento, mas, ao mesmo tempo, portanto, há uma grande procura por parte do que eu chamo de sucateiros, não é? Desses intervenientes que têm, digamos, a autorização para fazer, digamos, como é que ia dizer, lidar com esse material e recolher esse material e fazer, digamos, a sua reutilização, e que de facto é uma coisa com muito valor. E aqui sim, dentro mesmo da própria como é que dizer, central de valorização, é uma componente, uma parte, portanto a parte férrica, a parte metal, é uma parte que tem muito valor e que de facto é exportada, mesmo depois de passar pela própria incineração, os restos de metálicos são todos aproveitados, metidos no contentor e são encaminhados para, portanto, para reutilização, portanto, fabrico de novas peças, que acontece também no caso das sucatas. Portanto, eles praticamente, houve até umas campanhas há uns anos atrás em que faziam, digamos, mudavam um dinheiro, a gente entregasse o carro, quando fosse trocado de carro, e que o carro já estivesse velhinho e que fosse para abate. O abate era premiado. E nessa altura gerou-se aqui, digamos, um negócio muito importante em que praticamente era tudo. Tudo isto é desfeito completamente e tudo o que tem valor em termos de metal é aproveitado
para efetivamente ser exportado para depois ser utilizado, provavelmente no fabrico de novas peças no continente ou noutros países da Europa, não é? E de facto aqui, embora exista de facto situações como vocês estão aqui a ver nesta fotografia de muito material acumulado, também muito deste material é depois encaminhado, no caso dos Açores, é muito encaminhado para, digamos, essa reutilização. As baterias, portanto, e os pilhas acumuladores, aqui é mais, portanto, há um certo receio por parte dos agricultores e do próprio consumidor em geral, e de facto também aqui funciona da mesma maneira, quando a gente vai trocar a bateria do carro pifou ou a bateria do trator pifou, portanto, ou portanto, de qualquer máquina, de facto, ou até às vezes a própria bateria como é que chama? Agora não me lembro o nome, do fio elétrico, não é? Acerca das vacas, a pilha que está lá, portanto, e há aqui, de facto, uma atenção de entregar a velha e, portanto, não acumulá-la dentro da exploração. Há, de facto, uma lei que permite isso, há os tais pontos de recolha seletiva, que normalmente são os operadores que vendem, não é? Que recolhem e fazem um encaminhamento para a entidade gestora licenciada, que, portanto, às vezes até aparece uma referência nos próprios postos que fazem, digamos, essa recepção, esses postos de recolha, portanto, onde está assinalado qual é o operador e qual é, digamos, está autorizado nessa valorização. Com menos importância, principalmente nesta vertente, portanto, porque na parte agrícola, mas também acontece a questão dos resíduos de construção e demolição. Aqui há um problema quando se faz principalmente obras, ou faz um projeto de investimento, que pressupõe, por exemplo, a remodelação da casa de ordenha ou algum armazém. Porquê? Porque grande parte das construções, e é um problema logo à partida, que praticamente ninguém faz ideia, pois é problemático, e nas próprias construções das casas a mesma coisa, que é o facto da existência de placas de amianto, a questão da luz hálito, não é? Em grande parte dos armazéns que nós vemos antigos, são remodelados, têm dessas telhas de fibrocimento. O que é que acontece? O primeiro problema que eles se deparam logo é que não podem mexer. E, portanto, vai lá um fiscal, um artista qualquer, e que diz ao meu amigo que você aqui não pode mexer, que isto é perigoso para a saúde, e, portanto, tem que chamar aqui, e, portanto, é chamada uma empresa que faz, digamos, um orçamento brutal, normalmente é um orçamento enorme para fazer, digamos, a recolha, a retirar, o embalar e, digamos, reencaminhar para destruição esse material. E, portanto, aqui, muitas vezes o que acontece é que há um desvio, portanto, não se cumpre este circuito pelo custo que ele tem e, portanto, muitas vezes opta-se pelo enterramento dessas peças no próprio local de construção, não é? Portanto, quando se faz as fundações, em vez de estar a chamar a empresa para fazer, digamos, o reencaminhamento, ficam ali. No entanto, aqui também há uma grande fiscalização por parte, digamos, dos serviços camarários. E quando uma situação dessas é detectada, são eles que desbloqueiam todo o processo, não é? Para resolver o problema, sem que depois não haja, digamos, esse desvio. Ao mesmo tempo, também, procuram resolver o problema do entulho que é produzido por essas obras, depositando na própria exploração, e o mesmo acontece, por exemplo, se a gente fizer uma remodelação de um apartamento, ou quer que seja, contacta-se a Câmara põe à nossa porta, digamos, como se fosse um trela, não é? Um dispositivo metálico que, portanto, aí é colocado todo o material que resulte dos resíduos de construção e demolição e que depois é, no fundo, recolhido pela própria Câmara Municipal e faz o seu posterior encaminhamento, depositando em locais apropriados e indicados previamente para o fazer, não é? Portanto, para que não haja, digamos, as deposições, que eram muito comuns, a gente passar pelos caminhos, em sítios, principalmente sítios onde tinham de buscar água para abastecer, via-se grande deposição de material em bordas de ribeiras, etc, etc. Mas pronto. Professor, se me deixa acrescentar mais uma coisa que depois... Não, esteja à vontade. Eu não estou a ver nada. Portanto, também descanso um bocadinho. Faz favor. Nesta demolição e remoção de amianto que ocorre muitas das vezes, qualquer empresa pode fazer essa remoção, mas tem que pedir
autorização, por isso tem que participar essa remoção à Inspeção Regional do Trabalho. E os inspectores de trabalho têm que analisar como é que vai fazer, se os trabalhadores que o vão fazer têm informação adequada para fazer essa remoção do amianto, têm que usar fatos de corpo inteiro, com proteção da cabeça, com tudo, para fazer essa remoção, onde depois esse fato também vai para a incineração, juntamente com os resíduos. É preciso fazer uma avaliação das fibras de amianto no ar, durante o período de remoção. Tem que haver câmaras de descontaminação, isto é, antes eles têm que se equipar e desequipar dentro de umas câmaras e não podem pôr a roupa limpa junto com o fato de trabalho que foi dado para aquele dia, que não pode ser utilizado no dia seguinte, e tem que, na vigilância médica, também terem atenção o médico do trabalho que este trabalhador faz de vez em quando ou sempre estas atividades de remoção de amianto. Por isso, aqui, esta problemática da remoção do amianto muitas das vezes aparece na comunicação social como sendo um grande problema, mas nós também temos a noção que quando o material não é friável, ainda não está em decomposição, mais vale não mexer, porque ao mexer é quando nós, ao partir a placa de fibrocimento ou outra, é que nós vamos pôr as partículas e as fibras em suspensão no ar. E é por inalação que é perigoso para a saúde do trabalhador. Por isso, a inalação, o contacto percutâneo não tanto, porque a fibra é muito grande ainda, mesmo assim, tem uma dimensão grande. O problema é quando é inalada. E quando é inalada, entra através das nossas vias respiratórias superiores, inferiores. Na parte inferior vai para os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E como é muito grande esta fibra e não se destrói, os nossos glóbulos brancos vão reagir contra aquele corpo estranho e não vai conseguir destruir aquela fibra porque tem propriedades de durabilidade muito, muito fortes, então vai criar-se ali uma inflamação e nós perdemos aquela parte do pulmão, porque aquela parte do pulmão, daqueles alvéolos pulmonares onde nós temos a fibra, vai obstruir porque está em processo inflamatório. Então nós perdemos capacidade respiratória e vimos a ter uma doença que é caracterizada como mesotelioma. E estas doenças são fáceis de caracterizar quando o médico, com uma chapa radiográfica, através de uma radiografia, vê logo que tem esta doença e é fácil de caracterizar. Outras doenças pulmonares não são tão fáceis como esta, mas esta obrigatoriedade de nós não podermos pôr os trabalhadores de qualquer forma a fazer estas remoções, que é o que acontece, eles tanto tiram a tirar placas de fibrocimento como estão a destruir, a fazer uma remodelação de uma habitação de uma forma normal, com a sua roupa diária, que é dele, nem é da empresa. E isso acarreta grandes problemas para a saúde, porque basta esta fibra entrar, não é, para poder haver esta reação e ele ficar depois com insuficiência respiratória para o resto da vida. Muito obrigado pela explicação, porque de facto o grande handicap é precisamente a falta dessa explicação, em que ele vê, digamos, vê a sua obra de um momento para o outro parada, não é? O que é que aconteceu? Então, não pode mexer nisto, e depois vê como ele diz, uns alienígenas, portanto, uns seres do além, vir por aí a retirar essas placas. Mas quer dizer, essa explicação que deu é importante que fique aqui, principalmente entre os técnicos que lidam podem lidar com estas situações, para efetivamente poderem explicar melhor. Acho que há aqui muita falta de informação que não passa digamos, para quem é o público-alvo ou que se vê perante estas situações, e depois a maneira mais fácil é como diz, aquilo é retirado como se fosse uma parede de alvenaria, portanto é como se fosse um bocado de uma parede ou uma coisa qualquer, sem haver os cuidados adequados e importantes de ter. Não é? Esta questão começou toda em França, e em França existem mesmo empresas que são especializadas para fazer a remoção do amianto, assim como nos Estados Unidos, mas cá em Portugal não. Nós temos a possibilidade de qualquer empresa de construção pode fazê-lo. Tem que fazer a participação à Inspeção Regional do Trabalho de como é que vai fazê-lo. E perante essa participação é dada autorização ou não. E são pedidos elementos, são pedidos os procedimentos que vão utilizar, como é que vão fazer. A memória descritiva de tudo como vai ser feito é bem pormenorizada. E por isso, depois, embora todos possam fazer, só algumas empresas de construção é que o fazem, porque têm essas condições para o fazer. Mas é livre para todos.
Sim, sim. Aqui talvez a gente tenha a felicidade do facto daqui da influência da base, eles tiveram esse problema e, portanto, há algumas empresas de antigos empreiteiros que faziam obras na base que já estão mais ou menos rotinados a esse tipo de procedimento, não é? E são eles que, na maioria das situações, são chamados a fazer dessas intervenções, não é? E, portanto, já estão mais ou menos preparados. Agora, aqui o que falta é, digamos, a informação do alvo, não é? Da pessoa, de cima aqui, tem este problema, isto, porque é que eu vou fazer isto? Porque é que eu tenho que fazer isto? Não posso enterrar isto. Ou destruir isso como uma parede qualquer, não é? Percebe? Mas muito obrigado pela sua intervenção, foi extremamente oportuna e espero que, digamos, quem está aqui a assistir à formação... Se tiverem mais dúvidas, depois estão caladinhos. Que a façam, digamos, pelo menos só uma questão para o professor David. Ficou muito claro, mas e nas outras ilhas há também empresas com essa capacidade, ou as empresas da Ilha Terceira são chamadas para intervir nas outras ilhas? Ou, não sendo uma coisa nem outra, o que é que se passa nas outras ilhas de diferente da Terceira? Acho que temos aí pessoas de outras ilhas. Fica só no ar, são dúvidas de quem não é açoriano, mas gostaria de ser. Não, pronto, ok. Não tens de ser tu a responder. Não. Eu sei o que é que acontece, mas não digo. No fundo é a primeira solução, não é? Pessoas... Não, mas acontece isso. Aqui, normalmente, poderá haver a intervenção inicial, e tem acontecido, a intervenção inicial do próprio, como é que é dizer, fiscal da Câmara, não é? Que depois, automaticamente, perante a detecção do problema, pelo menos o que eu tenho visto, em 2 ou 3 situações já assisti, é comunicado a ocorrência, portanto, esta situação, temos esta situação, temos que resolver, à Inspeção Regional do Ambiente, acho que é a Inspeção Regional do Ambiente, suponho eu, que depois toma as providências que são adequadas, não é? Que a colega falou e que, portanto, faz a ponte com a empresa, que contacta, que faz o orçamento, etc, etc. Aqui tanto entra o ambiente como o trabalho, porque o ambiente produz aqui os resíduos e tem que haver, talvez, incineração destes resíduos. E no trabalho, para a parte de, quando for intervir, se garantir que as pessoas estão a trabalhar com segurança e saúde. Absolutamente. Acho que está corretíssimo. E é importante os formandos terem esse conhecimento, porque, no fundo, poderá ser um resíduo produzido na exploração agrícola, mas poderá ser um resíduo também de outro tipo industrial, ou quer que seja, não é? Até, digamos, urbano, resultante de alguma obra em que tenham chamados a participar, não é? E tem que fazer prova mesmo das medições ambientais, por isso... Sim. Isso é a parte mais complicada, exatamente. São feitas colheitas com bombas de amostragem que depois vai para o laboratório. É por microscopia eletrónica de contraste de face que vamos ver e contar o número de fibras, e isso tem que ser uma evidência, tem que haver mesmo esse relatório e que tem que ser enviado para as autoridades competentes, neste caso a Inspeção Regional de Trabalho. Eu suponho que eles põem uns sensores, não é? Deixam os sensores... Não é sensor, são uns tubos pretos. É uns tubos, sim, umas coisas... Não, como se fosse um aspirador. Sim, é como se fosse um aspirador que se põe junto das vias respiratórias do trabalhador e depois tem um tubinho que vai ter um aspirador, que é uma bomba de aspiração. Ajustamos o caudal específico para este tipo de procedimento e temos uma membrana onde vão ser depositadas as fibras que supostamente o trabalhador estará a inalar, porque está perto da via respiratória. E depois levamos para o laboratório e é um processo analítico muito simples, porque é a contagem por microscopia eletrónica. E agora já há também contagem mais automática. Antigamente era contar a olho e agora não. Já há dispositivos eletrónicos que leem e é mais fácil também o erro. Deixa-me, quer a Emília, quer o David, deixa-me fazer de cardeal diabo mais uma vez. Nós estamos a analisar esta situação como um resíduo produzido na exploração agrícola, ao qual o responsável da exploração agrícola tem que dar um destino dentro da lei. Mas imaginem o contrário. Imaginem que há algum urbano que tinha um armazém com este material, decide desmanchá-lo sem fazer nada disto que vocês disseram, carregá-lo numa sexta-feira à noite e descarregá-lo num terreno ou público, e então aí terão que ser os municípios a tomar conta da ocorrência para retirada desses resíduos, ou pior ainda,
abandonar isto num terreno agrícola que não é deles, cometendo aqui esse crime. O que é que acontece a esse gestor agrícola? Fica nesse momento responsável por retirar de lá isso? Pode haver aqui uma terceira via, que é recolher, saber o que é, saber os problemas que isso vai trazer e vai pôr digamos, no parque da própria Câmara, lá para o aterro, vai pôr lá no parque, num cantinho e pronto, fica assim. Não, mas isso aí que era mesmo. O problema é a questão do manuseamento. Mas é com dolo, porque ele está a fazer isso, sabe perfeitamente o que está a fazer. Claro, mas isso é um caso particular daquela segunda situação que eu estava a dizer de pôr em espaços públicos, não é? Ou de gestão pública. Mas se fizerem a maldade de estar num terreno privado, numa pastagem, por exemplo, o dono da pastagem ficará obrigado a remover de lá esses resíduos que não eram dele? Não, eu suponho que não, que ele deve contatar a inspeção do ambiente e eles vão lá e fazem, digamos, uma nota de ocorrência e tentam, digamos, a providenciar a solução, resolver o problema. Suponho eu que será assim. Por isso é que eu estava a dizer que sou cardeal diabo. Suponho que será isso, não sei se todos têm opinião diferente, mas eu acho que aqui há, digamos, logo apontar da resolução do problema e depois então vamos ver, não é? Quem vai pagar, não é? Mas pronto, no fundo, tentar apurar responsabilidades, tentar saber se consegue-se identificar quem lá pôs, não é? Mas a primeira linha é tentar resolver o problema e retirar isso, não é? É porque eu não sei se vocês estão ao corrente, mas aqui agora nas cidades maiores da Europa, e em Lisboa já estão a fazer isso, quando há zonas da cidade em que há lixo de recolha diferenciada, portanto nós fazemos a separação do lixo, e não há recolha do lixo todos os dias. E há alguns cidadãos que abusivamente colocam lixo na rua nos dias em que não era suposto colocarem o lixo na rua, ou colocam o lixo, sei lá, doméstico no vidrão. Ora bem, nesses dias há fiscais da Câmara que vão procurar ver se são capazes de identificar algum elemento do lixo que permita identificar o dono do antigo lixo e que leva uma multa de milhares de euros. Não sei se estavam a par disso, mas isso já está a criar. Neste momento já está a funcionar. Não. Isto com as câmaras hoje em dia, a quantidade de câmaras cá para aí espalhadas, detecta-se o homem num instante. É verdade. Aquela sensação que nós tínhamos, eu faço uma maldade na sexta-feira à noite e isto é completa impunidade, está a caminhar para acabar rapidamente. É verdade. Não sei se alguém quer comentar, senão vamos em frente. Está tudo assustado. Hoje estão. É quinta-feira santa, mas... Está tudo muito santinho, muito caladinho. A Carolina está a pensar na Costa Norte. Já vou provocar. Vai jogar golfe nos finais, Carolina. Vamos para o campo agrícola, agora já lhes disse respeito. Na questão da parte das embalagens dos produtos fitofarmacêuticos, das embalagens do veterinário, claro, como vimos ontem, falamos assim mais ou menos geral, não é? Aqui, atenção, como são considerados resíduos, dentro dos resíduos perigosos, ou ter alguma perigosidade, não são considerados efetivamente resíduos perigosos, mas são considerados que devem ter um encaminhamento privilegiado, ou pelo menos valorizado. O que é que acontece? No parque do veterinário, aqui também há também algum desconhecimento, embora, por exemplo, o serviço veterinário aqui nos Açores, muitas vezes, portanto, embora exista, portanto, essa dependência nos serviços oficiais, mas é principalmente assegurado junto do produtor pelas cooperativas, no qual ela, portanto, será no Unicol, entrega o leite na Unicol, a Unicol tem os seus veterinários que dão apoio ao agricultor. E aí, por acaso, de facto, há, digamos, uma certa atenção, há uma verdadeira atenção e uma verdadeira, digamos, vontade de cumprir as regras. E, no fundo, para, digamos, quando fazem, como é que é dizer, o ato, normalmente todas as embalagens são utilizadas, não é? Até porque algumas, não há logo ali uma separação, principalmente em dois tipos de resíduos, não é? Os resíduos podem ser encaminhados para, portanto, as embalagens, não é? Os frascos que vão para um determinado fim e são, digamos, encaminhados, tal e qual como acontece aos produtos fitofarmacêuticos. Depois existe
outro tipo de resíduos, que tem a ver com as seringas, tem a ver com o facto de poder haver alguma contaminação, não é? Com o resto de sangue, ou quer que seja, que esses sim vão, digamos, para um, e normalmente até, digamos, as carrinhas têm, não é gavetas, é como se fosse depósitos, não é? Diferentes, em que tenham logo preparado, portanto, o saco para esse material de incineração obrigatória, não é? Portanto, no fundo, é logo separado tudo o que tem a ver com sangues ou tem a ver com a utilização de seringas, que seja, é encaminhado para outro sítio, e depois, portanto, há logo essa diferenciação em relação à parte do veterinário. Em relação também, há aqui alguma falta de informação em relação, por exemplo, àqueles produtos veterinários que a gente pode ter em casa, já fora, digamos, de uso, que, tal e qual com os medicamentos, eles também podem ser entregues, digamos, em aderentes do sistema ValorMed e, portanto, serem encaminhados tal e qual como são encaminhados os medicamentos humanos. Isso, alguns não sabem isso. Isso pode ser uma maneira também de reduzir os estoques que as pessoas têm em casa. Mas, normalmente, isso não acontece porque, quando a carrinha da assistência vai, são eles que levam o material todo, utilizam e fazem logo, digamos, tudo o que é produzido em termos de resíduos é logo mais ou menos, como é que é dizer, acondicionado de acordo com a sua perigosidade. Claro que, como vocês sabem, alguns desses resíduos, hoje em dia, consegue-se depois, com, como é que se chama aquilo? Autoclavagem, não é? Algum desses resíduos desce-lhe o nível de perigosidade passando pela autoclavagem. E, portanto, normalmente as empresas, e neste caso, eu estava a ver se me lembrava aqui, a Zormed, já me lembrei do nome, que é, digamos, o operador que recebe esse tipo de resíduos, o que faz, digamos, é acumular isso, leva à autoclavagem e depois eles são triturados e são tratados como, portanto, descem o nível de perigosidade, passaram de um nível perigoso para um nível de equiparado aos resíduos sólidos urbanos e, portanto, esses normalmente são encaminhados depois para a incineração, não é? Para a queima, não é? Mas pronto, há esse tratamento prévio para lhe retirar essa perigosidade. Às vezes os equipamentos também, no fundo, alguns equipamentos médicos também, normalmente é exigido, como é que é dizer, um comprovativo de descontaminação, mas isso são situações muito pontuais que não ocorrem com frequência. Como disse, a parte veterinária, praticamente, quem dá assistência encarrega-se de tudo, não é? Em relação às embalagens dos produtos fitofarmacêuticos, houve aqui uma evolução em relação, já ontem, acho que foi a Telma que falou, não é? Na questão da queima, que antigamente mandava-se enterrar ou mandava-se queimar e enterrar a seguir os produtos fitofarmacêuticos. Claro que isso, hoje em dia, digamos, houve uma evolução no sentido de ser completamente proibido, não é? Não quer dizer que alguns não o façam, mas raramente acontece isso. No próprio rótulo também, no fundo, há indicações de como é que se deve fazer e proceder à limpeza das embalagens de acordo com o que está explícito lá, portanto, como é que deve ser feita a eliminação, o condicionamento e o reencaminhamento desse tipo de embalagens. Existe legislação que é aplicável e que define, inclusive, produtos que são, como é que é dizer, utilizadas, portanto, produtos fitofarmacêuticos que são utilizados para a preparação de calda. Há duas categorias, portanto, embalagens até 25 litros e embalagens, portanto, não rígidas de qualquer capacidade, portanto, superior a essa faixa, não é? E, portanto, nesta primeira, como é óbvio, todos sabem, mas não é demais recordar a questão da tripla lavagem, não é? Inutilizar depois as embalagens vazias depois da tripla lavagem, acondicionar, digamos, as embalagens nos sacos de plástico, que normalmente são os sacos de plástico que são fornecidos por quem nos vende os produtos e guardar, portanto, num sítio seguro, dentro do armazém, naquela zona impermeável, até depois serem entregues no revendedor, no fundo, no operador que nos vendeu esses produtos fitofarmacêuticos. Eu não referi isso, mas vou referir muito rapidamente isso. Com a implementação desta diretiva do uso sustentável, foi uma das coisas que ficou por abordar. Houve também obrigações para quem vende os produtos, de ter o técnico responsável, ter, digamos, um circuito montado no próprio armazém e, portanto, não haver nenhum contacto com eu que vou comprar um produto com o que está armazenado na empresa, não é? Antigamente a pessoa chegava lá e à prateleira tirava, às vezes em algumas situações,
em algumas dessas vendas estavam os vegetais de um lado, os produtos do outro, e, portanto, havia ali uma certa mistura. Portanto, hoje em dia há uma obrigatoriedade. Portanto, a diretiva veio trazer, como vimos, algumas obrigações para os agricultores, não é? Mas também veio ter algumas obrigações para as empresas que vendem esse tipo de produtos, nomeadamente este isolamento de quem compra é-lhe dado já, digamos, a embalagem que compra já é dada num saco devidamente fechado e, portanto, ele não tem qualquer acesso ao sítio onde é armazenado e de onde provém o produto. Claro que esse sítio está devidamente certificado, tem um técnico responsável na empresa por esse tipo de armazenamento, para assegurar que tudo está em condições de acordo com o que a lei obriga, não é? Mas pronto, não vale a pena entrar mais em pormenor, só fica, digamos, essa nota aí. Em relação às embalagens, portanto, aqui, praticamente, no caso das embalagens em que às vezes é difícil fazer a lavagem, até pelo aspecto delas, muitas vezes, ou digamos, não é obrigatório, digamos assim, essas lavagens. O que se faz é, digamos, pô-las num saco à parte, principalmente em embalagens maiores, e, portanto, segue praticamente o mesmo raciocínio, o mesmo circuito das embalagens que são até aos 25 litros ou 25 quilos. Portanto, no ponto de compra dos produtos, é, digamos, dado o tal saco, normalmente até tem a embalagem, vocês veem aqui o símbolo do valor FIP, não é? Às vezes fica calção, outros sítios não querem a calção, portanto, são pessoas mais ou menos são habituadas a saber o que é que deram e o que é que fica e o que é que vai, e, portanto, é aí que se faz, digamos, essa troca de produtos novos por, no fundo, troca em termos de circunstancial, não é? De produtos que são, digamos, estão na nossa exploração acomodados e, normalmente, portanto, eles até vêm buscar à carrinha onde está o saco, não é? Nem se chega a entrar lá no sítio com as coisas e, portanto, resolvem isso. Existe vários, se vocês entrarem na internet ou em qualquer site, na própria Valor Fit, que é, digamos, a empresa responsável por esse sistema integrado de gestão das embalagens, não é? E reside em agricultura, tem um conjunto de panfletos, um conjunto de flyers, um conjunto até de vídeos, que bastante bem feito e, no fundo, a apelar, e bastante bem explicativos, que diz o que é que se deve fazer. Portanto, chama, por exemplo, a atenção, de facto, que a limpeza das embalagens é importante porque, de facto, ainda fica alguma coisa, uma embalagem não lavada ainda pode conter lá alguma porcentagem, que pode chegar até 2% do produto, não é? Etc, etc. E, portanto, há aqui todos os benefícios que isso traz, em termos de eficácia, em termos de segurança, em termos ambientais. A questão da preparação das embalagens vazias, como é que se faz? A questão da tripla lavagem, não é? Como é importante em todo este processo. A questão, inclusive, do que se deve fazer aos depósitos como é que é dizer, da própria pulverização, por exemplo, já falou na outra componente, não é? Aqui mais uma vez referenciado a maneira como se deve fazer essa tripla lavagem, portanto, encher até um quarto, depois agitar, despejar, fazer a mesma coisa. No caso que viram ali em frente, ele até, digamos, se já não tiver onde deixar, onde depositar esse resíduo resultante da lavagem, pode ser dentro do pulverizador e depois, portanto, esse resíduo final do pulverizador será encaminhado como as normas indicam, não é? A inutilização após essa lavagem, não é? E depois a colocação nos referidos sacos, não é? E, portanto, o seu armazenamento com algum cuidado, para não ficar ao alcance das crianças, como é óbvio, aqueles cuidados normais que é necessário, não é? E, portanto, também aqui um pormenor que muitas pessoas às vezes levam isso de ânimo leve, mas que normalmente é exigido, que é um certificado ou um comprovativo de entrega em que, portanto, no fundo serve uma prova para o agricultor que ele está a cumprir as boas práticas agrícolas e ambientais e, no fundo, dá-lhe uma ideia do montante que ele entregou, quando é que entregou e, portanto, até há uma obrigatoriedade de conservar esse comprovativo de entrega, acho que só por 5 anos, para se houver alguma inspeção ou houver alguma verificação, ele efetivamente poder comprovar. É uma componente que às vezes as pessoas esquecem, chegam lá
entregam e depois, ok, tchau, até à próxima, etc, etc. Bom, este valor FIT também tem explicado o que é o sistema, portanto, como é que isto funciona, que as pessoas também às vezes têm alguma dificuldade em perceber como é que isto funciona, esta questão do operador da gestão e, digamos, de que vai receber e não paga mais nada, já paguei, como é que isso funciona, portanto, é explicado. Às vezes até com mais pormenor, aquilo que vos disse ali em termos reduzido, está aqui mais explícito, não é? Se quiserem para explicar com essa informação. Atenção que também, portanto, esse sistema de iluminação pode, como é que é dizer, pode abarcar não só os produtos fitofarmacêuticos, mas também biocidas, como também sementes destinadas à utilização profissional, não é só isso, não é? Os diferentes tipos de sacos que podem utilizar, como é que é, etc, etc. Alguma informação e os correspondentes valores e, no fundo, também as etiquetas que poderão ser colocadas nesses sacos que contêm, digamos, essas embalagens vazias, com a respectiva obrigatoriedade, etc, etc. E, no fundo, o que a gente quer evitar, efetivamente, é esta eliminação de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, não é? E, de facto, a gente consiga não ver espalhadas por aí, ou na vinha, ou na pastagem, ou no pomar, onde quer que seja as embalagens dos produtos que foram utilizados, mas sim eles estejam, digamos, devidamente acondicionados e sejam devidamente encaminhados de acordo com o que a lei prevê. Portanto, nas embalagens, há depois uma linha das embalagens não abrangidas, que, portanto, embalagens grandes, superiores, portanto, a 250 litros, em que aqui a responsabilidade de recolha é do fabricante e, portanto, aí está mais ou menos assegurado e no fundo, essa linha cobre também os fertilizantes, alguns produtos de uso doméstico e também algumas embalagens em que, mesmo aquelas que não são aderentes ao sistema, são recolhidas e são devidamente encaminhadas. Portanto, o sistema é mais ou menos explicado aqui, não é? Como é, o que acontece e o que é que se faz, de uma maneira mais simplista, também com alguns desenhos apelativos, às vezes até nas próprias empresas existe um conjunto de dobráveis que são dados ao agricultor para ele, no fundo, elucidar como é que ele deve fazer e, portanto, esta componente está mais ou menos coberta. Queria só, não sei se alguém tem alguma questão a acrescentar, eu queria só falar mais de duas coisas. Uma tem a ver com este novo regulamento europeu das embalagens, do qual eu hoje já fui alvo, digamos, de escolha, porque é, digamos, uma coisa nova, e também depois da questão do nosso programa de gestão, nosso plano de gestão de resíduos, não é? Este novo regulamento, no fundo, eu suponho que estava com o Sr. Professor Mexia, quando a gente viu uma notícia, viu esta notícia no Expresso, salvo erro, em que dizia que havia um novo regulamento europeu das embalagens que ia entrar em vigor em fevereiro de 2025. Portanto, no fundo, é mais uma, digamos, uma adenda, é mais, digamos, uma modificação, perdão, que leva a restrição, junta-se a outras restrições, principalmente, neste caso, em determinados plásticos de utilização única e que dá, digamos, entre outras coisas, dá a possibilidade, as novidades, digamos, principal é que, de facto, quando nós vamos buscar qualquer coisa para takeaway, nós podemos ter a oportunidade de não ter que pagar a embalagem, que normalmente é plástico, não é? Que vem, mas levar as nossas próprias embalagens para fazer, digamos, essa recolha do material que foi encomendado e que, portanto, dos géneros alimentícios que nós encomendamos e que nos são entregues. De facto, essa é uma das medidas que permite com que se caminhe no sentido de atingir a nível europeu algumas metas, nomeadamente o facto de haver em 2029 ou um ano antes de 2029 praticamente assegurar que 90% das reciclagens de garrafas de plástico de utilização única e recipientes de metal de utilização única seja cumprido, não é? O que é importante. Também aqui, de facto, até, portanto, no fundo, aqui umas metas que
passavam por 2018 atingir, digamos, uma redução dos resíduos de embalagens no valor de 5%, em 2035 esse valor duplica, em 2040 triplica, e, portanto, no fundo, em 2040, 15% das embalagens já devem ser, e, portanto, de facto é importante, porque hoje em dia é, digamos, uma facção, o plástico é, digamos, uma preocupação, e começa a ser uma preocupação maior porque está a aparecer em todo o ecossistema, não é? Desde os peixes, a areia, a tudo, não é? Tudo o que tem. Como alguém também dizia, também até no próprio corpo humano, não é? De facto, também dar a notazinha que é um volume de negócios bastante importante. Esta produção de embalagens e gestão dos resíduos é um negócio que dá 370 mil milhões de euros só no espaço comunitário. Portanto, no fundo, de facto, tem-se assistido digamos, um aumento, portanto, as pessoas aderirem efetivamente a esta reciclagem, entrega nos ecopontos e, digamos, no fundo, tentar encaminhar, principalmente na componente de plástico, aquilo que produzem, e isso, claro que também levou a um boom do negócio importante, e as novas regras, de facto, apontam para que haja, digamos, um caminho mais de aumento dessa fração de reciclagem, um aumento do caminho da sustentabilidade e, portanto, no fundo, esta alteração ao regulamento, não é? Que permite, de acordo com os estudos que foram feitos, dizem que isso vai ter influências na redução da concentração da percentagem de plástico que é utilizada em toda a Europa, mas também, de facto, ao mesmo tempo, contribui uma diminuição desses plásticos que vão aparecer nos oceanos e todo o lixo marinho. Não é? Portanto, em termos globais, só para encerrar aqui este capítulo, é importante e há um conjunto de benefícios associados à gestão sustentável dos resíduos, redução de custos operacionais, melhor aproveitamento dos custos, cumprimento das normas, etc., redução da poluição ambiental. E existe um conjunto muito simples e resumido de práticas corretas e práticas proibidas, não é? Toda a gente já sabe, portanto, já falámos aqui, no fundo, resumem todos os pontos que foram aqui focados: dispersão dos resíduos, acabar na exploração, concentrar os resíduos em local adequado, limpar, agrupar sem misturar os diferentes tipos de resíduos, manter na exploração, se for necessário, os óleos usados em local adequado, portanto, no fundo, armazenar as embalagens, produtos fitofarmacêuticos e medicamentosos em locais adequados, e depois um conjunto de práticas proibidas que, portanto, são também bastante explícitas. Por último, digamos, depois de entrarmos, digamos, na parte do sistema, é importante, e que houve alguns problemas no passado, porque houve uma atuação, principalmente da GNR, um bocadinho incompreendida, e também teve alvo os próprios agricultores, que é o facto de, quando houve uma altura em que eles faziam a fiscalização às carrinhas dos produtores, na procura de várias coisas. Uma era se porventura tinham produtos fitofarmacêuticos misturados com outros produtos dentro da carrinha, para não estarem misturados, que isso era proibido por lei, portanto levavam, digamos, um recibo para casa, não é? Devido a isso. Outros que, de facto, se tinham as guias de transporte em condições para o material que levavam, umas vezes eles, portanto, no fundo, vinham do campo de colheita, isso, às vezes nos hortícolas e nos frutícolas punha-se, vinham do campo de colheita a levar, por exemplo, à Fruter. Claro que não tinha nenhum guia de acompanhamento, nada disso, nenhum guia do material, e, portanto, também aí eles começaram, digamos, a ser um bocadinho cáusticos, não é? Depois abrandou, mas isto foi uma fase que já passou, mas teve um grande impacto e, digamos, uma certa má recepção por parte dos agricultores. E depois também começaram a pegar com a questão dos resíduos, em que diziam que a lei, no fundo, era da responsabilidade do agricultor ter, se porventura transportavam resíduos, seja de plástico, seja de produtos fitofarmacêuticos, quer que seja, ter um guia de acompanhamento desses resíduos, que era exigido, que eu falei ontem naquele exemplo da Fruter, e, portanto, isso é exigido a eles para fazerem, digamos, a colocação e a entrega, por exemplo, desse material na central de valorização, mas começou também a ser, digamos, alvo de fiscalização por parte da GNR em relação aos produtores. Deste guia de acompanhamento de resíduos, em que eles tinham que ter o que é o resíduo, a quantidade, a identificação do que era o transportador, qual era, para onde é que ia, qual era o destinatário, qual era o fim para que estava a ser transportado, etc, etc. Pormenores
que às vezes nos passa um bocadinho à volta, à margem, mas que depois tem grande importância para o agricultor. E também, de acordo com o que está na lei, este guia de acompanhamento de resíduos deve ser mantido para o agricultor, essas guias, tal e qual como aquelas guias de entrega dos produtos fitofarmacêuticos, por um período mínimo de 5 anos. Claro que existe legislação que criou a Autoridade Nacional dos Resíduos, existe, digamos, um mercado que está reconhecido dos resíduos em Portugal, existe, inclusive, alterações à lei inicial que permitiram definir novas regras de licenciamento dos operadores de gestão de resíduos, e houve algumas alterações, inclusive na região houve uma subdivisão, portanto havia inicialmente uma só empresa que fazia isso, e como vos disse, portanto começaram a aparecer mais empresas, e houve, como acho que foi a Telma referiu ontem, nós temos aqui uma situação de diferentes empresas, portanto não é a mesma empresa que está em todas as ilhas, não. Há uma diferenciação, uma ficou com o grupo central, outra que ficou com o grupo São Miguel e Santa Maria, portanto há aqui algumas diferenças que resultaram, digamos, desse licenciamento e novas regras para os operadores de gestão de resíduos. E, por último, o facto de haver um sistema de informação e o licenciamento dessas operações e, portanto, haver no fundo, um registro online de todo, digamos, as operações de gestão de resíduos, podem ser consultados e, digamos, saber-se isso. Antes de passar, digamos, ao plano, a questão dos transportes que falei há pouco, não é? É porque o transporte dos produtos fitofarmacêuticos, embora houvesse na altura, isto resultou precisamente dessa confusão que a própria GNR fez, não se regula, eles consideravam aquilo quase como se fosse mercadoria perigosa na estrada. E, portanto, não se pode aplicar ao transporte, claro, de pequenas quantidades, não estamos a falar em caminhões com substâncias que vão para uma fábrica para, digamos, entrarem na formulação do produto fitofarmacêutico, não é isso. Estamos a falar de pequenas caixas que são transportadas em quantidades menores e, portanto, não se aplica ao regulamento. E muitas vezes eles rigidamente castigavam os agricultores porque diziam que se aplicava ao regulamento e, portanto, ao abrigo disso, e, portanto, houve alguns que reclamaram, meteram os processos em tribunal. Eu acho que praticamente todos esses autos foram levantados, poucos ou nenhum foram pagas, portanto, as coimas envolvidas, porque depois as associações meteram-se ao barulho e ficou assim mesmo, não é? No entanto, em relação a quando se faz o transporte de maiores quantidades, aí sim, portanto, às vezes até é necessário, e a nós acontece-nos isso, por exemplo, no transporte aéreo e também no transporte marítimo, em quando nós, por exemplo, transportamos substâncias, e às vezes não é preciso ser muito, isso já aconteceu, por exemplo, em relação a atrativos, por exemplo, em que foram pedidas as fichas técnicas para o acompanhamento do produto para o transporte aéreo e para o transporte marítimo. E muitas vezes ele não se efetuou porque a gente não tinha as fichas técnicas e, portanto, há aqui esta limitação nesse transporte, não só dos produtos fitofarmacêuticos, mas de outro tipo de produto que poderá ser alvo de alguma paragem ou alguma observação. É importante que esse transporte dos produtos farmacêuticos sejam separados dos alimentos, é importante que eles sejam transportados de modo a que não haja deslocação, não é? É importante que esse meio de transporte seja feito e que não haja, digamos, ele não aconteça de maneira que possa danificar as embalagens dos próprios produtos e, claro, as próprias embalagens também não podem estar danificadas e têm que estar convenientemente fechadas para evitar principalmente o risco de derrame. E, portanto, há um conjunto de pictogramas que são muitas vezes utilizados e são passada a informação ao agricultor e aos próprios técnicos no sentido de elucidar esse transporte, como é que deve ser feito, o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. E, portanto, isso é feito, isso é realizado a miúdo e acho que tem bastante importância esta sensibilização por imagem, mais que por palavras, não é? E, de facto, deve-se dar primazia, como é óbvio, que a entrega dos produtos seja realizada pelo estabelecimento de venda, e isso acontece através, digamos, dos próprios vendedores que trabalham para as empresas, mas em algumas situações é o próprio agricultor que se dirige à empresa e adquire o seu produto, não é? Está previsto também o acondicionamento
em pequenas quantidades, portanto, isso também acontece, e, no fundo, existe, tal como eu referi, em relação à questão dos resíduos, o tal guia de acompanhamento dos resíduos, que é importante e que, portanto, é transversal e pode também incluir os resíduos produzidos na própria exploração. E o que vocês estão aqui a ver, portanto, digamos, uma viatura da Resi Açores, em que faz, digamos, essa recolha seletiva em diferentes sítios, não é? Pode ir só buscar plástico, pode ir só buscar papel, etc, etc. Isso não invalida, como vos disse ontem, já mesmo só para terminar, que esporadicamente, não é? E em pequenas quantidades, o próprio agricultor não possa depositar os seus resíduos nos ecopontos, desde que eles sejam devidamente separados e, portanto, relativamente limpos, podem perfeitamente serem enquadrados e colocados nos ecopontos próximos da sua exploração. Claro que o que a lei diz é que desde que sejam limpos e rigorosamente isentos de substâncias perigosas, isso, pronto, no fundo, poderá depositar em pequenas quantidades e em situações esporádicas estes resíduos nos contentores de resíduos domésticos e urbanos, e, portanto, sem qualquer problema, isso é permitido, e, portanto, não lhe é fechada essa porta, se a quantidade for pequena, ao próprio agricultor, para não ter que depositar isso ao pé, digamos, do sítio de onde vai buscar o leite. Em relação aos planos de resíduos, existe um plano nacional, plano estratégico de resíduos agrícolas, e nós temos um plano estratégico de prevenção e gestão dos resíduos Açores, que foi revisto em 2022, e que tem um conjunto de metas, e só mesmo para terminar aqui alguns slides, para vos dar alguma importância, eu vou só aqui aumentar um bocadinho para a parte que me interessa, só para vos dar uma ideia da evolução. Portanto, há de facto aqui boas notícias, porque na parte da componente dos resíduos agrícolas, de facto, a evolução é aumentada, mas é uma evolução que depois tem, agora foi demasiado, tem a sua, digamos, como é que é dizer, a sua valorização. Como estão a ver, portanto, embora o anterior, há aqui um acréscimo de 2019, 2020 para valores bastante sensíveis e valores muito acima dos anos anteriores, mas de facto também aqui se vê mais ou menos para as mesmas datas ou para o mesmo período de observação, efetivamente, digamos, um aumento significativo da própria valorização, uma diminuição também significativa daquela fração que é eliminada e, portanto, não é encaminhada para a valorização. O que é importante. E estamos a falar de resíduos agrícolas e florestais, não estamos a falar da outra componente, que eu tive o cuidado. E isso, portanto, mais ou menos também se consegue ver qual é a evolução da produção pelos diferentes fluxos, não é? Em relação aos óleos usados, aos pneus usados, e, portanto, em alguns as quantidades são mais ou menos estáveis, não é? Em outros aumentam algum bocadinho, os últimos dados que temos são de 2020, não é? Quando isto foi feito, portanto, a repreciação em 2022, e, no fundo, as próprias evoluções do tratamento e dessa valorização, de facto, dizem-nos que há aqui, digamos, uma evolução positiva desses tratamentos, com uma valorização acima dos 80%, desde 2015, nós estamos a níveis superiores sempre mais que 80%, o que é importante. E depois há um conjunto de indicadores que foram definidos e que permitem, portanto, no fundo, estabelecer aqui algumas metas. Claro que abrandamento do crescimento da produção de resíduos, isso não vai acontecer, pelo contrário, não é? Mas no fundo, saber mais ou menos isso, o que é. No fundo, ver aqui como é que se vai comportar a produção de resíduos urbanos e a sua contribuição para este tipo de resíduos, não é? E também dos resíduos perigosos, portanto, aqui, digamos, acrescendo, digamos, havendo uma diminuição ao longo dos próximos anos, não é? Há um conjunto de objetivos estratégicos, há um conjunto de áreas estratégicas que são definidas, claro, objetivos: prevenir a produção de resíduos e os impactos no ambiente, promover a gestão integrada e sustentável, promover a eficiência e utilização dos resíduos, dos recursos, contribuir para a economia circular. Portanto, aqui ver todo um conjunto de prevenção da produção de perigosidade dos resíduos, promoção da correta gestão, promoção da correta gestão e circularidade dos resíduos não urbanos, dos resíduos urbanos,
e a sustentabilidade económica, técnica e financeira da gestão dos resíduos. Há aqui todo um conjunto. E depois, no fundo, também a saída do aterro. Quer dizer, até há uns anos atrás, e talvez a nossa colega não sabe isso, e se calhar a grande parte dos que estão aqui também não fazem ideia, mas antigamente, praticamente, qualquer coisa ia para o aterro. A pessoa não quer, vai para o aterro. E o que se fazia era precisamente aquilo que eu estava a dizer, que era a pessoa ia lá, normalmente à noite, mas isto ia, portanto, fazia em relação aos resíduos agrícolas, como se fazia, por exemplo, se tivéssemos um contentor ou, digamos, uma câmara com peixe que tivesse um problema elétrico e a câmara avariasse, chegava-se lá à noite e via-se peixe espalhado, não é? Portanto, havia a máquina que fazia a trituração e o enterramento, trabalhava durante o dia, mas no período pós-laboral até, digamos, ao dia seguinte, era um período, já se começava até, inclusive, a ver algumas famílias a recolher algum material no aterro, porque toda a gente sabia qualquer coisa que se precisasse e qualquer coisa que a gente não quisesse, ia para o aterro, era tudo à mistura, e fé em Deus. Hoje em dia não. Esse aterro é feito, digamos, de modo organizado, tem, digamos, espaços bastante definidos, bem sinalizados, e isso permite, claro, que grande parte dos resíduos sejam reencaminhados para a sua valorização ou, no fundo, sejam encaminhados para a tal reutilização, diminuindo em muito nos últimos anos. Basta ver os valores que estão aqui de 2019, toda essa massa de resíduos que ia para o aterro e que foi começar a ser desviada. Claro que também há aqui alguns problemas em relação à recolha de resíduos também, mas isso tem aumentado e efetivamente procura-se melhorar. E, portanto, tem aqui um conjunto de metas que o próprio Governo definiu, no sentido, não só para conseguir fazer isso ao nível dos resíduos sólidos urbanos, mas também não perdendo de vista a questão dos resíduos das explorações agrícolas. E também dando a tal nota importante, e será uma nota final minha, em relação à fração do biorresíduos urbanos, em que, de facto, também é dada aqui a sua importância em termos de futuro e em termos de evolução. Portanto, em termos de conclusão geral, a gestão dos resíduos agrícolas é essencial para o setor sustentável e mais eficiente. A responsabilidade não é só do agricultor, mas é de todos nós, em conjunto com o agricultor, técnicos, o próprio agricultor, membros da sociedade, cidadão comum. E, de facto, a adoção de boas práticas, como nós vimos aqui, e o conhecimento das situações, com o contributo que a nossa colega deu, por exemplo, naquela exemplo da questão das placas de luz hálito, não é? E do ambiente, é fundamental a adoção de boas práticas agrícolas, que, no fundo, melhoramos a produtividade, reduzimos os impactos ambientais negativos e, de certo modo, contribuímos para uma circularidade e para uma utilização, uma menor, digamos, introdução e uma menor dispêndio de rendimento do agricultor na aquisição de produtos que podem ser produzidos na própria exploração e utilizados na própria exploração. E posto isto, eu não tenho mais nada para dizer, senão agradecer a vossa atenção e agora qualquer coisa que queiram pôr-nos à discussão. Ainda temos aqui 20 minutos, não é? Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Para alguma questão que queiram esclarecer. E ainda tinha mais uma provocação, mas já para a agricultura de precisão, lá mais para a frente. Que era a questão dos drones, não é? Na questão das caudas. Porque, digamos, há culturas em que se gasta muita cauda com pouca eficiência, não é? E, portanto, de facto, aí esses avanços tecnológicos podem efetivamente dar uma grande ajuda, não é? Na minha opinião. E protegem também o trabalhador, porque ele assim não inala tanta substância, porque os aerossóis e todas as pulverizações que vão ser tão à distância, ele também não tem não tem lesões musculoesqueléticas provocadas porque ele está a controlar o drone à distância. Por isso também esta agricultura de precisão vai nos dar aqui um grande avanço em mantermos a nossa saúde
sem danos, não é? O que eu pretendo é que chegarmos à idade da reforma ainda com saúde. Eu vou fazer uma provocação, quer dizer, isto não avança mais no nosso país, que o Sr. Professor Mexia tem sido uma das correntes contra, não é? Agora vou provocá-lo em relação, digamos, à adoção. Não tenho sido uma das correntes contra. Obrigado. Obrigado, professor David. Não tenho sido uma das correntes contra, mas em relação à intervenção da vida da Emília, queria pôr-vos uma outra perspectiva. O que é uma aplicação correta de pesticida? Ou produto farmacêutico? É a colocação da quantidade necessária no sítio necessário para ter o efeito pretendido. Claro. Isto é que é a aplicação correta de produto fitofarmacêutico. O que é que nós vemos na maioria das situações das aplicações de produtos fitofarmacêuticos neste país e pelo mundo inteiro? É pulverizar o pesticida no ar, esperando que ele caia no sítio certo, que atinja o alvo, vá-se lá saber porquê, e que até seja eficaz. É isto. Eu ainda aqui, quantas vezes eu venho aqui para casa e venho aqui no autoestrada A8 e eu vejo, começo a ver uma nuvem no meio da vinha. Um nevoeiro no meio da vinha, que coisa estranha, quer dizer, não está nevoeiro sequer. E à medida que me aproximo, eu vejo a nuvem mais densa. E eventualmente, quando estou mesmo a passar no pomar, na autoestrada, no sítio da nuvem, vejo um tratorzinho lá no meio a pulverizar. 80% dessa calda evapora e vai para a atmosfera, não vai para o alvo. Ao ir para a atmosfera, vai contaminar os campos dos vizinhos. Aqui a nossa Luísa, que se define como uma mulher da vinha, eu devo dizer-vos que um dos exemplos mais dramáticos que eu vi de vinha aqui no Oeste, pulverizada com resíduos de herbicidas hormonais, que tinham sido aplicadas numa seara de trigo a vários quilómetros, foi das coisas mais dramáticas que eu vi. Aquela vinha era uma vinha nova, estou a falar dos 4D, MCPA, estes herbicidas fenoxiacéticos para utilização em cereais, que curiosamente deixaram de estar no mercado e agora estão a voltar por dificuldades com os outros grupos de herbicidas que entretanto estão perdidos e já saíram. Portanto, o agricultor fica felicíssimo. O agricultor adora passar linha sim, linha não, no pomar ou na vinha, e com uma pressão de saída de jato de tal maneira grande que consiga ao mesmo tempo pulverizar duas linhas. Todos nós percebemos que é uma vantagem extraordinária e uma poupança enorme de combustível. Eu duvido é que qualquer gota daquelas caia no sítio que devia, quer dizer, cai em todos os sítios, menos no sítio que devia. Bom, é evidente que o agricultor já tem cabine, já tem máscara de pele, já tem macaco, já tem botas de borracha, já tem luvas, já tem EPI. Não sabe o que é que está a fazer na mesma. Quer dizer, é que não sabe mesmo o que é que está a fazer. E não sabe porque não percebeu que a aplicação correta de pesticida é a colocação da quantidade necessária no sítio necessário para obter o efeito pretendido. É só isso. Mas, professor, o drone não vai diretamente, não vai, é precisão, vai mesmo ao sítio onde quer pulverizar. E esse é o problema, e já agora... Vou dar um exemplo muito, muito concreto. Vamos combater a tal cigarrinha verde que o nosso David ontem insistia a chamar cigarrilha, como todos os agricultores fazem, certamente é por isso. E a cigarrilha, da vida verde, a cigarrinha, está na página inferior da página. Eventualmente, se houver uma agitação, e é por isso que as turbinas ou os pulverizadores com jato transportado, que tem uma turbina associada, fazem alguma agitação, as folhas mexem e muito do produto vai para a página inferior. Mas se não houver, o que é normal é que mais de 80% se deposite, e se cair, venha depositar-se no que está exposto. O que está exposto é a página superior, que é onde não está a praga. E se o produto não for translaminar, não conseguir atravessar a folha, o outro que está a comer na página inferior nunca encontrará o veneno. Quer dizer, e, portanto, eu estou a fazer uma aplicação maravilhosa que não serve rigorosamente para nada. Terá uma eficácia de 5 a 10%, em alguma que seja idiótica, nem passear cá acima. E, portanto, agora, o que me vai dizer é assim, muito bem, mas como eu tenho o drone acima da cultura e o drone não agita o suficiente, eu vou ter que arranjar maneiras de pôr essa carga também nas páginas inferiores das folhas. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Posso fazer isso, por exemplo, reduzindo o tamanho da gota,
E então faço uma nuvem maior com gotas mais pequenas que se difunde, mas à medida que eu vou difundindo, à medida que eu vou reduzindo o tamanho da gota, essa nuvem será cada vez mais sensível às mais pequenas movimentações de ar. E como eu não estou a pulverizar ao nível da planta, mas terei que estar a pulverizar a algum tipo acima, quer dizer que essa nuvem que eu espero que se deposite sobre a planta, ela só o fará se não houver movimentações de ar. Porque se houver, ela vai ser arrastada para outro sítio. Se a vinha for pequenina, vai toda para o campo do vizinho. Por outro lado, com os pulverizadores que eu tenho, eu só consigo fazer gota particularmente pequena se eu mexer muito nos bicos que fazem gota particularmente pequenas e se eu tiver formulações que permitam que essa gota seja partida dessa maneira. Porque se eu não tiver essa formulação, eu tenho o bico e a parte, mas ela não parte. Ou seja, eu não posso utilizar neste tipo de máquinas as mesmas formulações que estão no mercado para os outros pulverizadores normais que eu utilizo para pulverizar normalmente. Tem que ser outras formulações. Eventualmente as empresas fazem-na de um dia para o outro, mas depois tem que ter dois tipos de produtos. Os tipos de produtos para o drone e os tipos de produto para o trator. Evidentemente, nós já vivemos, aqueles de nós que já viveram mais estas coisas, lembram-se perfeitamente, quando em Portugal, nas estufas, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, toda a gente achou que pulverizar nas estufas, exatamente com essa ideia de que se eu conseguir, porque está em um ambiente fechado, se eu conseguir fracionar muito o tamanho da gota e fazer uma nuvem, uma nebulização, passando a utilizar nebulizadores, passando a utilizar máquinas de fumigação, eu vou ter uma coisa maravilhosa, porque ela reparte-se. Ora bem, reparte-se e distribui-se bem. Descobrimos que dentro da estufa, se a estufa fosse inclinada, ela concentrava-se totalmente num dos cantos da estufa mais elevado por causa das correntes de convecção de ar dentro da estufa, que não era suposto estarem lá, mas estavam. E descobrimos ainda outra coisa maravilhosa, que era, os agricultores não tinham outro tipo de produtos. Então era preciso, formulados diferentes. Então usavam os produtos do dia-a-dia, que tinham uma repartição de gota horrível. Então as empresas que vendiam os nebulizadores vendiam uns adjuvantes especiais para fazer a formulação especial para aquilo fraturar na dimensão que eu queria, que era tóxico. Bom, finalmente há outro caminho. E, portanto, este caminho de pôr uma coisa por cima da cultura a pulverizar, levanta-me dúvidas se nós não mudarmos. Vamos lá ver, é de uma utilidade espantosa. É de uma utilidade espantosa. É de uma facilidade de aplicação, que foi um dos fatores, como se lembram no primeiro dia que eu falei sobre isto, porque é que os agricultores aderiram aos pesticidas químicos? Porque era uma facilidade de aplicação extraordinária. O drone ainda vem tornar isto mais fácil. Se eu não tiver os devidos cuidados, eu vou criar situações de aplicações com muito mais baixas eficácias e, sobretudo, vou potenciar muito os arrastamentos, os drifts. Portanto, eu posso reduzir o drift se eu aumentar a carga da gota. Mas se eu aumentar a carga da gota, não estou. Para aumentar a carga da gota, tenho que a tornar maior. Se eu, para a tornar maior, não estou a tornar mais pequena. Eu não consigo tornar mais pequena e maior ao mesmo tempo. Finalmente, ainda, durante muito tempo, durante mais de 30 anos, nós vimos a investigação ser feita para uma coisa que chamava as aplicações de cargas eletrostáticas. O que é isto? É com cargas elétricas. Ora bem, se eu adicionar uma carga elétrica a uma cauda, eu sei que a planta também tem cargas elétricas à sua superfície. E, portanto, eu vou, em vez de estar a pulverizar no abstrato, eu estou a pulverizar direcionado para a planta. O problema é que este tipo de cargas, tanto quanto eu acompanhei a evolução da tecnologia, não garantia uma distribuição uniforme de cauda, mas que concentrava nos bordos das plantas e nos bordos das folhas e nas folhas mais expostas. Conseguiam, é verdade, por de cauda significativa na página inferior da folha, que era o que me interessava. Na grande maioria dos problemas, quer de insetos, quer de fungos. Porque também, eu estava a dar-vos o exemplo na vinha da cigarrinha, só porque a vinha é aquilo que nós gostamos de falar. Em Portugal é onde utilizamos 60% dos pesticidas, portanto, tudo o que seja mau na vinha acontece, quer dizer, não é? E por outro lado também, porque na vinha, atendendo à estrutura da folha da videira, mesmo os ataques dos fungos que eu quero combater, e que nós discutimos aqui no outro dia com a Rita preventivamente, os grandes ataques começam todos na página inferior.
porque o oídio, os austores do oídio entram pelos estomas da página inferior, que são muitíssimo mais abundantes na página superior, quase não há estomas na página superior, e nos ataques do milho entram todos pela página inferior, e é por aí que saem os austórios, portanto tudo se passa nas páginas inferiores. A página superior da vida está razoavelmente protegida e é razoavelmente resistente e robusta, até porque o parênquima paliçada da página superior é muitíssimo mais denso e a 2 camadas, enquanto na página inferior é só uma e muito mais solto. Portanto, é aí que eu quero pôr os produtos. E o que me parece é que nós estamos todos a aligeirar. E estamos a aligeirar com um bom motivo, que é muito mais fácil aplicar. Eu diria até, há situações em que é quase impossível não fazer. E reparei uma coisa, eu já disse no outro dia, todos os agricultores de Portugal que produzem arroz usam drones. Todos têm o drone. E vocês vão já dizer, mas há uma autorização especial para o arroz, porque eu tenho muito mais dificuldade em entrar no arroz com tratores ou com outra máquina qualquer. Eu fazia isso com o avião. Mas com o avião, a Lei 26, que o David falou, e bem, cria a seguinte situação para a Europa. A Europa não deve permitir aplicações aéreas pelo risco de contaminação nas culturas onde não é o alvo. É por isto. É por causa do drift. A não ser que haja exceções. Ora bem, então era preciso formular um pedido de uma exceção para aplicações aéreas em relação à cultura e ao inimigo, à Ministério da Agricultura, à DGAV, que autorizaria discricionariamente ou não perante a justificação. Um pouco como a Emília estava a dizer há pouco portanto, há todo um processo administrativo para autorizar. Os 27 países da União Europeia consideraram, só para terminar, os 27 países da União Europeia, e está lá escrito, deve ser uma situação de exceção. Os 27 países da União Europeia consideraram isto, de facto, uma medida de exceção e só atribuíram estas medidas excepcionalmente, até porque excepcionalmente só eram pedidas, não é? Ora bem, com 2 exceções, há 2 países que escapam a este padrão normal de funcionamento da União Europeia. Portugal e Espanha. Que os países da União Europeia onde há muito mais pedidos de aplicações aéreas que no resto dos outros países. Mas com uma diferença entre eles. É que em Espanha havia 36 autorizações de aplicações aéreas e em Portugal havia 120. Ou seja, em Portugal, nós não considerámos isto como a figura da exceção. Porquê? Porque havia, de facto, uma tradição muito forte a fazer pulverizações aéreas nos cereais, nomeadamente no arroz, mas também no milho, também nos cereais de inverno, e, finalmente, nos anos muito chuvosos, nas grandes explorações agrícolas, quando era preciso tratar para o milho preventivamente, ou nos períodos de risco que eu sabia que ia ter milho, e eu não conseguia entrar com o trator, eu aplicava de avião ou de helicóptero. E, portanto, havia aqui toda uma tradição de aplicações aéreas que, de repente, tudo isto foi questionado. Mas foi questionado porque a Europa diz, não, isso deve ser uma situação de exceção. E Portugal insistia durante 10 anos a manter estas licenças. Quer dizer, como é que Portugal justificava perante os outros países que era uma situação de exceção que se mantinha ad infinitum ou permanentemente? É uma situação de exceção, é isso, é uma situação de exceção, não é uma situação normal. E, portanto, Portugal começou com 126, mas depois deveria caminhar para não, e não caminhou. E não. Bom, entretanto surgiram os drones. E depois o Ricardo Braga dirá no nosso quarto pacote de formação que os drones no Japão são usados há muito e que esses aspectos da formulação estão todos ultrapassados e que o drift não sei o quê, mas não é nas culturas nas nossas, é no arroz, é nas culturas dos japoneses. E portanto, vamos lá ver. E para que fique claro, eu acho que o drone vai ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que é impossível fugir ao drone. Digo-vos desde já. Quer dizer, acho que é impossível fugir ao drone. Então, se nós pusermos aqui o nosso Duarte de Santa Maria, que nos vai dizer, eu quero um drone, está bem, eu quero um drone para pulverizar, mas mais importante que isso, eu quero um drone para transportar as uvas e os cestos e os adubos e os baldes naquelas montanhas em que ninguém consegue andar. Quer dizer, o que é que se diz a isso? A gente diz, vamos amanhã fazer isso. Agora, a partir do momento que eu tenho o drone, como é evidente, eu pulverizo. Quer dizer, se eu tenho o drone para qualquer outra coisa, mas eu pulverizo. Então, ainda por cima, eu posso pulverizar neste momento as substâncias básicas. Eu posso pulverizar vinagre. Eu posso pulverizar água oxigenada. Eu posso pulverizar canela. Eu posso pulverizar chá de ortiga. Eu posso pulverizar o churume. Mas não posso pulverizar um produto fitofarmacêutico. Eu até posso pulverizar os estimuladores, os bioestimulantes,
os aminoácidos, os fertilizantes. Então, afinal, só não posso pulverizar o pesticida. É claro que toda a gente vai pulverizar pesticidas. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E a pressão sobre o ministro, e a pressão do nosso ministro sobre os outros ministros, e na atual situação da União Europeia, isso vai mudar e vai passar. Mas o drama vai se manter. Nós não vamos saber lidar com o drift. E nós vamos ter problemas. Vocês não fazem ideia o que foi esta vinha de 5 hectares que eu vos falei, que era uma vinha completamente nova, de um jovem agricultor que ia começar o seu projeto de vida e que depois demorou 3 a 4 anos a ser recuperada por causa de um tratamento que um patife a 3 km ao lado fez de hormonais e que por simplesmente não quis saber. E depois aquilo é dirimido em tribunal daí a 5 anos. Ou seja, nós vamos criar problemas na comunidade dramáticos. Não tenho dúvida. Queremos todos fazer isso. Vamos todos fazer isso. Agora, sabe, e para terminar, porque eu já não tenho dúvida que o drone já ganhou. Quer dizer, então o meu problema é, vamos obrigar o drone a não fazer drift. Vamos obrigar o drone a não fazer drift. Porque é o único problema que eu levanto. Que era o problema que eu levantava nas aplicações aéreas indevidas. Porque isso tem a ver com a necessidade da partição da gota que eu vou ter que fazer para aquilo me chegar cá abaixo. E depois, meus amigos, eu começo uma pulverização, não há vento. E mal eu levantei o drone, levanta-se um ventinho e eu paro o tratamento. Não paro coisa nenhuma, continuo até ao final, até esvaziar o depósito. E finalmente, é porque o drone, hoje, a utilização desta tecnologia do drone, antes de dizer isso, pronto, ok, eu fiz toda esta intervenção, mas eu agora podia fazer uma intervenção ao contrário. Se eu, em vez de estar a largar resíduos químicos, produtos químicos, que eu sei que vão ter um problema de drift, se eu estiver a utilizar bactérias, ou se eu estiver a utilizar, a largar outros meios de proteção que não a luta química, nomeadamente luta biológica, luta biotécnica, pode ser um papel maravilhoso. E neste momento há muita gente, muitos técnicos que já começaram a olhar para o drone, não como uma alternativa necessariamente ao pulverizador, mas como uma alternativa, por exemplo, para a largada de auxiliares. E voltamos à vinha, voltamos à traça da uva, voltamos à cigarrinha verde. Neste momento, na África do Sul, os tratamentos biológicos para a vinha, vinhas em grande extensão, para muitos destes insetos com meios de luta biológica, são feitos por drone, em que o drone, em vez de largar produto químico, larga insetos úteis, larga tricogramas, larga telenomos, larga todos os parasitóides que estiverem no mercado disponíveis para eu largar. E o drone, então aí eu sou contra o drone. Não, o drone é tal e qual como qualquer outra tecnologia. O drone é uma boa tecnologia, é um avanço. O drone é uma boa máquina, vamos usar. Só que não é isenta de problemas. Vamos ter que regular os problemas, vamos ter que enfrentar os problemas e vamos passar a usá-los, vamos também passar a usá-lo para as coisas boas. É porque nós só andamos a falar do drone na aplicação daquilo que são as coisas más. Vamos usar as coisas boas, na luta biológica, por exemplo. E há papers maravilhosos desde há 3 anos para cá, quer do Brasil, e curiosamente no Brasil, que é neste momento o segundo país do mundo a usar mais pesticidas, já começaram a usar o drone também para fazer luta biológica. E, portanto, eu não posso ser contra o drone, é mesmo que ser contra o computador quântico. Nenhum de nós é contra o avanço da tecnologia. Temos é que regular e pensar bem. E se nós todos encararmos este problema do drift, da deriva das caudas, do tamanho da gota, do posicionamento da gota, com o drone como deve ser, o drone vai fazer um papel maravilhoso. Finalmente, tudo isto está muito certo, mas não é por aí que eu acho que o drone vai avançar, com toda a sinceridade. Eu acho que o drone vai avançar porque toda a gente quer ter um drone. Quer dizer, como se fosse assim uma coisa erótica. Quer dizer, eu já vos disse isto no outro dia. Que toda a gente quer ter um drone para ver a vizinha no quintal. Quer dizer, mas são incapazes de dizer isso. Então dizem que querem um drone para pulverizar. Está bem, eu acho que sim. Professor, o drone está ainda legislado como sendo aplicação aérea. Ainda. E o drone é considerado equipamento voador e aplicação aérea. Tal igual. Mas é para produtos fitofarmacêuticos. Para todos os outros que eu falei, pode usar. Tem que ter autorização e tem que ter atenção às linhas de permissão de voo. Aí já começa a atender o tamanho do drone, porque se for um drone que não precisa nada dessas coisas. É um drone de diversão. Até nesses mais pequenos hoje em dia é necessário. Já é necessário.
Sim, mas para os grandes é necessária a autorização até da aviação civil e tudo. Portanto, aqueles drones já mesmo a sério, já é preciso alguma responsabilidade. Porque depois, quer dizer, o drone... Só para terminar, o drone hoje, nós ligamos todos os dias a televisão e todos os dias, quando nos falam da guerra da Ucrânia, estamos a falar dos mais variados tipos de objetos voadores que servem para fazer coisas. Porque é que não há de servir para pulverizar? Quer dizer, estão a perceber? Agora, atenção, que há todo este caminho que foi feito nos últimos 20 anos, no sentido da União Europeia restringir as aplicações aéreas pelas dificuldades das aplicações aéreas. Não era porque se lembravam agora de proibir os pilotos de voar a pulverizar coisas. Era para as dificuldades. Porque a tecnologia não foi suficientemente trabalhada. E o meu temor, Telma, é que agora, quando libertarmos, de repente a União Europeia sofre uma pressão tremenda dos governos, das associações de agricultores, toda a gente, para libertar os drones para utilizações produtivas farmacêuticas. Isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Só que continuo a achar que a tecnologia da gota, da formação da gota, da pulverização, não está suficientemente trabalhada nem desenvolvida. E vamos ter problemas. Vamos ter problemas de resíduos. David, criamos mais uma componente de resíduos na tua exposição, que é o pesticida que está no sítio onde não devia estar, porque foi mal pulverizado. A aplicação de drones é melhor para o aplicador, mas é pior para o ambiente. E para o ambiente e para o agricultor. Tenho certeza que a eficácia seja a mesma. Sim. Embora eles digam que vai fazer uma aplicação localizada, que vai lá, pulveriza e volta, mas não. É bem, mas tudo o que a Bíblia disse para o aplicador É níveis. A sua eficácia. Porque é que a gente pulveriza? Para o objetivo de eficácia biológica e para o ambiente. Isso aí eu não tenho muitas dúvidas. E, portanto, o Sr. Professor David não pode dizer que sou eu que sou o culpado. Eu ajudo a dinamizar a discussão para que, quando isso acontecer, Foi nesse sentido garantir essa parte. Outra coisa que tem, professor, é que a parte dos drones, só em Portugal é que eles são considerados objetos voadores, e em outras partes, há certos países da Europa que pode haver aplicação com drones porque eles não são considerados aviões. A aplicação, a definição que eles têm para a aplicação aérea não abrange o drone. E, ou seja, pode haver aplicação com drones sem ter que haver uma mudança na legislação. Basta ser a definição. Telma, mas aí é mesmo só mudar a lei. Resolve o problema. Em Portugal, por exemplo, se alterarem a definição do drone e a definição da aplicação aérea e tirarem o drone pode ser aplicado sem ser considerado aplicação aérea. Mas isso não quer dizer que vão fazer isso, por favor. As minhas críticas são para o drone e são para o trator. Quer dizer, porque há pessoas que fazem aplicações que até dói, porque acham que fazendo uma nuvem gigante, aquilo há de cair em algum lado. E é verdade, não é onde eles estão a pensar, nem onde eles precisavam. Na verdade, estão a gastar dinheiro para chatear o vizinho e para chatear o ambiente. Por acaso, em relação aos drones, e acho que o professor David já sabe disso, que já falámos disso, tenho uma opinião aqui um bocado diferente, mas atenção, diferente de muitas, de acordo com o que o professor Mexia diz, que é, para mim, o drone não se encaixa num conceito de agricultura de precisão, a meu ver. Porquê? Precisamente por causa da dispersão que faz. Ora, agricultura, eu até posso concordar com alguns que dizem que, em termos de pulverização, pode ser um bocado mais eficiente do que o trator. Ora, o trator espalha em leque para cima, o drone espalha para baixo. Ok, eu posso concordar que, se calhar, em termos de precisão, pode ser um bocado melhor, mas depois coloca-se a questão que o professor Mexia estava a falar da localização, não é? Ou seja, o trator, se pulveriza de baixo para cima, provavelmente há de afetar uma maior porcentagem de folhas infectadas do que o drone, não é? Pronto, enfim, essa explicação já a fez, porque... Pedro, só uma coisa. É porque o nosso Ricardo Maranhão é um grande defensor do drone até nas aplicações. Já estou muito curioso, sabe? Vai ter um prazer enorme de ter essa discussão com ele. Eu estou muito curioso porque realmente, lá está, eu sou da opinião de que a agricultura de precisão, a meu ver, tem que ser como a robótica mais no terreno. E depois dizem, sim, mas vá lá pôr isto em terrenos acidentados e tudo mais, tudo bem. Então, mas para isso é que existem os robôs com patas e não com rodas, ou rodanas, ou o que quer que seja, que hoje em dia já são muito bons. Nós temos o caso de topo, que é o da Boston Dynamics, agora não me lembro o nome, mas o cãozito, não é? Da Boston Dynamics que eles têm,
que já consegue andar em terrenos altamente acidentados e cair e pôr-se de pé e tudo mais. Portanto, esse tipo de robôs, e hoje em dia há outras empresas, para além da Boston Dynamics, que têm outros robôs muito bons que se aguentam em terrenos acidentados. Um tipo de robô desse género, mais robusto, maior, que tenha capacidade de ter um depósito grande e que tenha uma boa autonomia, é muito melhor, a meu ver, com braços depois que possam ir com câmaras e sensores e tudo mais, especificamente aos locais onde é para espalhar algum tipo de pulverização. A meu ver, isso faz muito mais sentido, e sim, a agricultura de precisão, do que um drone que anda a espalhar uma nuvem pelo ar, não é? É evidente que o drone pode também ter um sensor onde só pulveriza no sítio em que o sensor lhe diz para pulverizar. Ele pode ir fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo. Sem dúvida, mas não deixa de ser mais dispersão. O que eu quero discutir é o que é que se passa com aquela massa, que é aquela cauda, desde o momento que sai do drone até chegar à planta. Exatamente. Essa parte para mim é muito pouco clara, meus amigos, por todas as questões que eu vos disse. Tamanho de gota, adjuvantes de dispersão, carga elétrica ou não, e interação com a planta. Porque se ele não agitar a planta, se a planta não virar, não cai quase nada na página inferior. Então, e eu estou a tratar o quê? Página superior. Página superior está a planta. Muitas plantas da zona temperada, atenção que as plantas das zonas tropicais nem tanto, mas muitas das zonas temperadas estão muito mais protegidas daquilo que está exposto ao ambiente, na página superior. Agora, eu quero é tratar a página inferior. Não, eu posso dizer, eu quero pulverizar tudo. Então voltamos outra vez a discutir o que é eficácia, o que é um tratamento certo. Quer dizer, então, o que é um tratamento certo? É espalhar o ambiente todo. É pulverizar todo o ambiente. Não, é pulverizar onde é preciso. Quando for preciso, na quantidade necessária, com o efeito pretendido. É isso é que é. E eu penso que o drone, desse ponto de vista, bom, uma cultura como o arroz não tem importância nenhuma. Aqui eu ponho o drone a 10 centímetros acima do arroz, o arroz está a 20 centímetros acima do solo e aquilo cai tudo no canteiro. A não ser que haja um vendaval de ventos a mais de 20 km por hora. Mas, num cereal, cereal de trigo, um cereal de milho, posso fazer o mesmo. Numa vinha eu tenho muita dificuldade, porque a vinha eu tenho uma paliçada, no pomar eu tenho uma paliçada, numa estufa eu não nem pensar, e portanto... Carolina, diga coisas. Carolina Pontes não disse nada, está aí caladinha. É a Luísa, a nossa Luísa está... ainda por cima, hoje vimos também, Luísa, outro dia vimos o seu gato, e hoje vimos o rabo do gato da tela. Eu só quero esclarecer que os meus são 2 gatos, por isso, mas são 2 gatos. Nós vimos um. Um devorador dá aos escutadores, o outro não sabemos. Exato, o outro não é mais tímido, mas o devorador dos escutadores acho que é igual ao da Telma. Nós da Telma só vimos o rabo. Mas eu acho que são... É parecido. Aqui. Mas eu tenho que ter um gato preto, eu também tenho um gato tímido, é um gato tímido. O que é que aconteceu? Esqueceu-se do cacho. Os tratamentos à vinha não são só à folha, pois não, Sr. Professor? Não, claro que não, também são. Pronto, era só para falar do cacho é mais também. fácil. Acha, Sr. Professor? O cacho está escondido nestas folhas, exatamente. Pois, não sei se é mais fácil. Vai lá, observa onde ele está e aplica. Exato, Sr. Uma cuspidela. E depois também se esqueceram. Isso é o trator mais para cima que falava. E depois também se esqueceram, quer dizer, eu agora defendo o pico, não é? Eu falo sobre o pico. O tipo de vinha que temos aqui no Pico. Uau, mas essa é maravilhosa, vai pedra em pedra. Mas esse, o robô do Pedro que gatinha, que tem patas, esse era bom para andar de pedra em pedra. Pois, até andava melhor que eu. Se calhar a solução não passa pelo drone, passa por esses robôs. Pois, se calhar. Em que o viticultor está sentado a tomar a sua cerveja e está... E ele vai lá e faz o trabalho. O Sr. Professor tem razão, os agricultores estão todos entusiasmados. E eles mas é na parte tão entusiasmados, na parte de jogo, quer dizer, na parte onírica, na parte de diversão. O drone vai ser uma diversão. O que não é mau, quer dizer, desde que nos ajude a difundir boas práticas corretas. Agora, ser uma diversão só para difundir práticas incorretas, vamos ter problema. Pois, lá estaremos. Por acaso, o que vi... robô, eu não sei se é o mesmo que eu vi, mas também é telecomandado, por isso dá perfeitamente para fazer nas vinhas, ficar a mexer no joystick e o robô faz tudo. Tá bom. Não, se for uma vinha
uma vinha alinhada a 3 metros, eu consigo meter o drone ao nível que quiser acima do sol. Não, eu estou falando do robô. Sim, o drone também dá, mas acho que a drone- aplicação do drone não é mais eficaz também. O drone acho que é manobrável, por exemplo, nas linhas que a gente tem. Aqui nos biscoitos porque ele está praticamente ao mesmo nível toda, e está relativamente baixo. E aquilo cria uma corrente de ar interessante. Eu acho que... Isto acaba por ser um tema, eu peço desculpa interromper, mas isto acaba por ser um tema muito interessante e que vos desafio a vocês que aqui estão. Agora é assim, agora uma vez que estamos aqui tão poucos... À quarta. Exatamente. À próxima. Uma vez que estamos aqui tão poucos, o que é que me proponha? Mas a agricultura de precisão está aberta a todas as ilhas? Eu acho que não. Sim. Portanto, eu convido a Thelma, Carolina, Luísa a convidarem. Não, porque agora são só 3 pessoas que aqui estão no final, portanto, eu convido Não, e aliás, eu vou fazer uma introdução e vou deixar os drones no fim da introdução logo, que é para depois vou-me embora. Adeus, até amanhã. Não, mas o Ricardo adora drones. O Ricardo sabe tudo. O Ricardo, e temos o outro também, o Rodrigo. Mas outra coisa que é muito Rodrigo é outro importante é nós também, técnicos ele termos formação, porque não podemos, não é? Hoje o Sr. Professor Mexia falou de coisas muito importantes e é preciso as pessoas... Luís, eu falei hoje e falei nos outros dias. Não, estou a falar em relação aos drones. Se não tivesse falado, pode ter certeza que eu não estava aqui a assistir. Não sou obrigada. Pronto. Mas eu estou a dizer que falou muitas coisas importantes. Não é? Cientificamente que nós não temos ainda, mesmo nós técnicos, não temos conhecimento, não é? Não, eu também não tenho. Tenho resultado das leituras e da preocupação destes problemas. Mas é preciso encontrar respostas para eles. E nós precisamos de conseguir apoiar os agricultores. Nós precisamos de ter formação nessa área. Mas Luís, aí eles vão muito à nossa frente. Eu sei que já vão muito à nossa frente. Nós é que vamos lá aprender com eles. Pois eu sei. Já viram os riscos, já perceberam isso tudo. E para o mal estão caladinhos. Para o bem querem todos. Claro. Mas vão muito à nossa frente. Vão muito à nossa frente. Bom, e dito isto, necessito temos a sessão concluída, não é? Não, a Carolina foi intimada a dizer qualquer coisa e fugiu. É só a Lina que fica a tirar notas. Eu não tenho a câmera nesse computador, mas estou aqui. Mas achei muito interessante isso dos drones e por acaso estávamos aqui a falar de formações e nós, acho que já há 2 anos, o professor Ricardo Braga teve cá em São Miguel da formação. Exatamente, ele teve cá e é mais o meu colega, o engenheiro André, o Pedro conhece também, e os professores também conhecem, tivemos essa formação com o professor. Mas claro que não falamos nesses assuntos mais... Mais tempo para abordar esse precisamente por isso que a gente lembrou dele para dar esta formação, não é? Também foi uma das componentes que nos levou a fazer esse contacto com ele. Sim, já no ISA já... Afinal de contas, ter malta especialista e de topo em todas as áreas, portanto, acho que conseguimos isso. Exato. E, Pedro, isso é o que nós esperamos depois do... Ontem alguém me perguntava aqui, então como é que vai ser o exame destes alunos? E eu disse, o exame destes alunos é um certificado de participação. O que é interessante aqui é como é que os alunos avaliam, fazem o exame aos professores. Sim. Também é importante também ter esse feedback, claro. Está bom. Uma boa Páscoa para todos. Obrigado, Páscoa. Cuidado com as amêndoas. E vocês já viram um drone a espalhar amêndoas? E além de Nos casamentos aqui, temos amêndoas. Agora o pai tem um drone casamento. Até segunda. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigado. Deus Carolina. Adeus.